Boa tarde a todas e todos. Em nome do Grupo de Estudos Brasil-China, da Unicamp, em nome do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp e de todo o Instituto de Economia, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube para esse webinar sobre política industrial e criação do mercado de veículos elétricos na China, né? Esse é um tema extremamente atual, extremamente relevante no momento em que a gente assiste o mundo se voltando para práticas mais sustentáveis e, enfim, a motorização e os veículos elétricos estão no centro, né, dessa disputa. E tanto nos Estados Unidos quanto na China a gente vê, né, um conjunto de políticas voltadas para esse setor, né? Então é com muita alegria e muita satisfação que eu gostaria de agradecer muito aos nossos palestrantes, o professor Alexandre Gomes, né, da Jacobs University Bremen, e também nosso colaborador aqui, pesquisador do IE, e o Adalberto Maluf, né, o diretor de marketing e sustentabilidade de novos negócios da BioID, né, também, enfim, tem colaborado com a Unicamp em vários eventos, já tem participado de vários eventos sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser um ótimo seminário e gostaria de agradecer também ao professor Roberto Borg, que tomou a iniciativa de começar a organização desse evento, e passar para ele a condução, né, desse nosso webinário. Roberto, por favor. Boa tarde a todos e todas. Agradeço ao professor Célio Iratuca e todo o apoio, né, do Instituto de Economia, da Unicamp, do Núcleo de Economia Industrial da Tecnologia, o NEIT, o Centro de Relações Econômicas Internacionais, o CEREM, e o Grupo de Estudos Brasil e China na Unicamp, né, pelo apoio institucional em promovermos esse webinar. Agradeço aos nossos palestrantes, mais uma vez, por prontamente aceitarem o convite. O Alexandre de Podestar Gomes, como o professor Célio adiantou, tem pesquisado sobre a China, o desenvolvimento chinês, e, em particular, em seu pós-doutorado, né, sobre o mercado chinês de veículos elétricos e as políticas que têm sido adotadas para incentivar, né, a adoção de novas tecnologias nesse setor. E o Adalberto Maluf, também estendemos o nosso agradecimento, né, pela disponibilidade, o tempo aí para compartilhar algumas ideias conosco, né, responsável pelo marketing, sustentabilidade e novos negócios da BYD Brasil, e também, né, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Então, acho que esse debate vai ser um importante, né, evento para a gente poder discutir alternativas, no caso chinês, e talvez, por que não, pensar algumas reflexões aqui para o caso brasileiro também. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra inicialmente ao Alexandre para a sua exposição, e depois a apresentação do Adalberto, e, ao mesmo tempo, quem tiver dúvidas, comentários, perguntas, podem utilizar o chat do YouTube, né, o canal do IE no YouTube, para colocar essas perguntas, que daí no final nós vamos coletar algumas para também trazer para o debate. Obrigado novamente a todos. Alexandre, a palavra é com você. Obrigado, Roberto. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigado por todos que estão participando no seminário. Queria agradecer primeiro ao Roberto por organizar, tomar a iniciativa de organizar o seminário. Também o professor Célio, o professor Antônio Diegues também, pelo apoio. Também queria estender meus agradecimentos tanto ao Alex quanto a Simone, do Célio, que facilitaram o contato entre todos nós aqui. E, assim, para mim é uma grande satisfação ter a chance de apresentar meu trabalho aqui. Eu sou ex-aluno do IE, então é como voltar a casa, né? Mesmo que de forma virtual. É uma grande satisfação ter a chance de apresentar um pouco da minha atual pesquisa, que eu estou fazendo meu pós-doutorado, na escola onde me formei anos atrás. Vou tentar...
Estou conseguindo ver a tela já? Perfeitamente, Alexandre. Beleza, então, vou começar. O que eu vou apresentar hoje é o meu trabalho de pós-doutorado, ainda um trabalho em andamento, sobre a política industrial e a criação do mercado de veículos elétricos na China. Então, qual que é a estrutura da apresentação de hoje? Primeiro, vou fazer uma breve introdução sobre o que são, na verdade, os VNEs, veículos de nova energia, né, que engloba muitas coisas além dos carros elétricos. Depois, um breve histórico das principais políticas de fomento, desde os anos 90 até hoje, né, o governo chinês vem utilizando para fomentar essa indústria. Depois eu passo para as principais políticas de incentivo que existem hoje, em particular do período 2012 para frente, que é o período realmente mais atual. Aí eu apresento alguns resultados, né, dessas políticas industriais em termos dos veículos elétricos na China somente. E por fim eu vou tentar mostrar um estudo de caso, que é uma comparação entre duas grandes cidades chinesas, Shenzhen e Suzhou, no que toca a essas políticas, né? Eu espero conseguir colocar para vocês de maneira mais concreta como essas políticas macros se apresentam no nível local. A comparação vai buscar elucidar as razões para o sucesso dessas políticas industriais e também elucidar alguns dos principais obstáculos e problemas que a China encontra nesse setor. E eu vou tentar dividir por diferentes segmentos, né, da indústria: ônibus públicos, veículos de logística e veículos de passeio, que são os mais conhecidos. Minha ideia já também é apresentar um pouco sobre a infraestrutura de recarregamento, mas como acho que não vai dar tempo, fica como anexo. E se alguém quiser fazer uma pergunta depois, fica para a parte de discussão. E por fim, eu passo para as conclusões e pontos para discussão. Como introdução, né? Assim, qual é o contexto geral das políticas industriais chinesas, né? Por volta dos anos 90, no 2000, já começa pela liderança chinesa a perceber que tinha uma necessidade maior de se promover inovação tecnológica e grandes empresas nacionais, campeãs nacionais. E isso é muito importante também dentro do contexto da política industrial chinesa para a indústria automotiva convencional, porque percebe-se que, apesar de muitos avanços, as empresas chinesas não conseguiram competir frente a frente ali com as grandes empresas internacionais. Ao mesmo tempo, você também tem o surgimento de problemas ambientais, especialmente poluição, né? Poluição local e emissão de CO2, gases de efeito estufa, e também a dependência energética, né, do petróleo, porque a China importa muito petróleo. Então, os chamados veículos de nova energia, né, eles se apresentam como uma possível intersecção desses múltiplos objetivos, né? Você pode, ao promover essa indústria, você pode lidar com esses três problemas ao mesmo tempo. São os VNEs, veículos de nova energia, né, que em inglês é o New Energy Vehicles, né, como eles chamam. Na verdade, você tem três tipos aí, qual mais, né? Os veículos de passeio, que são os mais comuns, todo mundo ouve falar, mas obviamente os ônibus de transporte público ou privado, que podem ser elétricos, então também entram nessa categoria. Os veículos de logística, né, que são as vans de entregas, caminhões leves, essas vans de delivery, são pouco conhecidos, mas eu vou tentar dar uma ênfase para achar algumas informações bem interessantes, especialmente para Shenzhen. E toda a frota pública mais geral, né? Entra aqueles veículos de limpeza urbana, táxis, veículos oficiais, aí entra carro de polícia, ambulância, etc. Ônibus de turismo. Então, tudo que pode ser eletrificado nesse sentido. Quanto à tecnologia, também é comum dividir em três tipos de tecnologia, basicamente, né? Primeiro, você tem veículos de bateria elétrica puros, né? Que a bateria é 100% elétrica. Você também tem os veículos híbridos, né? Uma mistura de bateria elétrica com a tecnologia antiga ainda, movida a diesel, né, gasolina. Então, é um caso híbrido. Veículos de célula de combustível, no caso, o hidrogênio. Essa última categoria não é tão importante no momento, né, em termos de comercialização, muito embora a China venha investindo bastante. Mas, para os dados que eu vou mostrar, o que importa mais é a primeira e a segunda categoria. Né? Agora, vale a pena seguir também o que está acontecendo com o hidrogênio. Né? Quem estiver curioso, também, ano que vem tem a Olimpíadas de Inverno, né? A China, eles pretendem usar as Olimpíadas de Inverno como um showcase para tecnologia de hidrogênio. Vale a pena seguir o que vai acontecer no futuro próximo. Agora eu passo para um breve histórico, né, das políticas de fomento chinesas do mercado de veículos de energia. Ou ainda no nono plano quinquenal, ali no fim dos anos 90, você tem já a inclusão dos BEVs, né, que são os veículos elétricos de bateria pura,
em programas nacionais de introdução de ciência e tecnologia. Então, já começa a entrar no radar do governo chinês, né, na prioridade do governo chinês. No subsequente plano quinquenal, o 10º, os veículos de nova energia entram no programa 863, que é um programa famoso, né, o Programa de P&D Nacional de Alta Tecnologia. É um programa que engloba uma série de indústrias e mercados que eles consideram prioritários. Você percebe que isso já começa a entrar mais ainda, mas tem mais importância ainda. Mais ou menos nesse mesmo período, você tem uma ênfase geral na redução de emissões de gases de efeito estufa, CO2, especialmente com políticas específicas para a política industrial automotiva, né, movida a diesel. Nesse período, você tem os primeiros protótipos criados pelo governo chinês. Nos próximos 5 anos, você começa a ter uma ênfase maior em inovação doméstica, né, não só para a área de automotiva, mas para a indústria chinesa como um todo, que é aquela ênfase em inovação. E essa tecnologia entra naquele chamado Programa Nacional de Médio e Longo Prazo de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, né, que é um programa famoso e muitas vezes ele é citado como uma espécie de marco, tem um símbolo dessa nova fase do padrão de desenvolvimento chinês, em que eles dão mais ênfase, cada vez mais ênfase à inovação doméstica. E os veículos de nova energia entram aí. Em 2009, você tem finalmente o início da comercialização. Você tem um programa muito importante aí, que é o 10 cidades, 1000 veículos, 2009, em que 10 cidades foram selecionadas, cidades pilotos. Cada uma tinha a meta de colocar nas suas 1000 veículos, né? Depois você tem a subsequente expansão desse programa com mais cidades, e a partir de 2016 você já tem 88 cidades, né? 88 é uma espécie de número da sorte na China. Vai se expandindo, e aí você tem a parte de comercialização de fato, começa a partir de 2009. Em 2010, os VNEs, veículos de nova energia, se tornam uma das 7 indústrias emergentes estratégicas, depois mostrando mais importância, depois também entra no Made in China 2025, tem uma série de status que vai ganhando mais importância, né? Em 2012, você tem um documento importante, que é o Plano de Desenvolvimento para a Indústria Automotiva de Nova Energia. Esse é um documento que realmente coloca as bases para o desenvolvimento subsequente da indústria, né? Aí essa parte histórica, acho que acaba por aqui. Obviamente, depois disso, tem uma série de documentos importantes, mas aí acaba entrando mais para a fase mais recente, e principalmente para a parte de políticas específicas, né, de fomentação e desenvolvimento da indústria, que é a próxima parte da minha apresentação, né? Quais são as principais políticas de incentivo que o governo chinês adotou e vem adotando desde o período 2009 para frente? Existe uma série de políticas, né? Subsídios de compra são muito importantes, muito embora a partir de 2016, 2017, eles acabam diminuindo no valor, né? O governo chinês vai diminuindo aos poucos o tamanho desses subsídios de compra. Você tem incentivos fiscais, instituições fiscais, você tem compras governamentais, que são muito importantes no caso de frotas públicas, eu vou mostrar depois no caso da frota urbana de ônibus, de transporte público. Você tem uma série de medidas regulatórias e incentivos, né? Eu vou destacar aqui, mais para frente, essa política de registro de novos veículos, né? Que algumas cidades adotaram isso, quer dizer, para atacar o problema do trânsito, foi obrigado que, para você ter um novo veículo, você tem que passar por um processo de loteria ou de sorteio para ter a chance de ter esse veículo, né? Para ter a placa do veículo, poder rodar. E os VNEs são isentos disso. Depois eu vou falar em mais detalhes, mas essa foi uma grande medida de incentivo. Você também tem a promoção da infraestrutura de recarga, que é muito importante, porque, obviamente, para você ter o carro elétrico, você tem que ter uma estrutura confiável, complementariedade da demanda, quer dizer, sem um você não tem o outro. Mais recentemente, você tem o Dual Credit System, que é uma espécie de mercado de crédito para veículos elétricos, né? Então, o governo impõe certas cotas que as empresas têm que atingir. Então, se você pega uma empresa que produz só carro elétrico, como a BYD ou como a Tesla, elas sempre vão alcançar essa cota. Então, elas vão ter um excedente de crédito. Então, as empresas automotivas que não produzem esse número mínimo de crédito, elas são obrigadas a comprar nesse mercado de crédito o excedente dessas empresas que produzem veículos elétricos. Então, é uma forma de incentivar as empresas a migrarem a produção de movida a diesel ou combustão interna para carro elétrico. Também queria salientar o papel dos governos locais, que é muito importante no que toca à implementação de todas essas políticas
também da autonomia e flexibilidade que eles têm, para inclusive promover inovações institucionais, né? Novas formas de implementar essas políticas e vir com novas políticas, inclusive. Isso dialoga muito com a economia, com a literatura sobre a economia política chinesa, né? Então, você tem a ideia de autoritarismo fragmentado do Kenneth Lieberthal, ou a experimentação sob hierarquia do Sebastian Heimann, que eu gosto muito. Já Houghton fala chamado controle central, discricionalidade local, quer dizer, cada um desses autores tem um approach um pouco diferente, mas o que tem em comum aqui é o seguinte: todos concordam que os governos locais são muito importantes na economia política chinesa, né? Então, o governo central tem controle dos grandes objetivos, das grandes metas, mas a implementação muitas vezes passa a ser dos governos locais, e para isso eles têm que ter flexibilidade e autonomia. Então, isso é importante porque eles estão mais próximos da realidade local, então eles podem vir com soluções mais adequadas, mas ao mesmo tempo, eles, por ter muita autonomia, eles também podem, às vezes, até subverter algumas medidas do governo central, ou simplesmente por negligência não implementar de forma correta. Isso a gente vai ver também como se apresenta no nosso caso específico aqui. Agora eu passo um pouco para os resultados, né, que eu havia falado. O primeiro, os veículos de passeio vendidos de 2014 a 2020, né, que são valores mensais, tá, em unidades. Existe uma grande sazonalidade, claro, então, geralmente no fim do ano, em dezembro, você tem os picos de venda, e o vale se apresenta no começo do ano, né, janeiro, geralmente, primeiro semestre. A gente tem... A tendência é muito clara, é uma tendência de crescimento, e os dados que acabam em 2020, em dezembro, foi o mês com o maior número de vendas, né, na história da China, né? E em termos de vendas acumuladas em 2020, você tem na China 47% do total global, então é realmente o maior mercado do mundo em termos acumulados. Isso demonstra um grande sucesso da política, por exemplo, pelo menos por esse critério, né? Isso mesmo na pandemia, né? 2020 foi um ano bom de vendas, né? Agora, veículos de passeio. Agora eu passo para ônibus, chamados veículos de logística, né? Da Bloomberg. No primeiro gráfico aqui você tem vans elétricas e caminhões leves, né? A China é a parte vermelha. Então, a China tem mais ou menos metade do total global, né? Aqui tem por volta de 200 mil unidades de vans elétricas e caminhões leves elétricos. O segundo gráfico são ônibus elétricos, né? A China basicamente domina todo o mercado mundial, que são mais ou menos até 2019 500 mil unidades. Bom salientar que isso aqui, boa parte disso, ou quase tudo, é vendas domésticas, né, que eles estão exportando. Depois eu vou até falar um pouco sobre isso. Mas isso mostra como a China largou à frente de boa parte dos países, né, nesses segmentos menos conhecidos, muitas vezes, ou menos falados, como veículos de logísticas e ônibus elétricos. Agora eu passo para o preço da bateria, né? Esses são preços globais, né? Da China somente. Mas apesar de ser preços globais, na verdade a China domina boa parte desse mercado de oferta de baterias elétricas, de forma que, na medida que isso é verdade, os dados que eu apresento aqui de forma global refletem o que está acontecendo na China também, em grande medida. Em 2013 você tinha algo como 668 dólares por quilowatt-hora, hoje caiu para 137, então uma queda muito vertiginosa realmente. E essa variável é importante porque boa parte do custo do carro elétrico passa pelo custo da bateria, esse é o grande diferencial, né? O número mágico que muitas pessoas na indústria comentam é que vai gerar paridade de custo entre carro elétrico e carro convencional, seria quando a bateria alcançar o custo de por volta de 100 dólares por quilowatt-hora. Então, no momento está em 137, de acordo com muitos, a gente vai chegar aí a 100 daqui 2, 3 anos. Vamos chegar em breve, provavelmente. A partir daí, o custo fica bem páreo, na verdade. A questão dos resultados, temos a infraestrutura de recarregamento, né? Aquele negócio para você, no carro elétrico, você vai ter que recarregá-lo, né? Que são, tem tanto estações quanto pontos de recarga. Fazendo uma metáfora um pouco, mais ou menos, assim, é como se as estações fossem os postos de gasolina, mas cada posto de gasolina tem várias bombas, né? Então você tem os pontos de recarga, que são o equivalente, entre aspas, às bombas, né? Mas, obviamente, você também tem pontos de recarga que não estão em nenhuma estação, né? Elas estão, por exemplo, na calçada, por exemplo. Não conta só como ponto de recarga. Mas o importante aqui para a gente é que a tendência de ambos os gráficos é a mesma, né? Então, em 2015, você tinha por volta de
2.000 estações de recarga, em 2019 você tinha 35 mil. Em 2015 você tinha por volta de 50 mil pontos de recarga, em 2019 você passa para 500 mil. Um aumento vertiginoso que também ajuda a explicar porque os carros elétricos ficaram mais populares, né? Essa é uma variável central que outros países estão patinando às vezes, né? E você precisa de muito investimento público, que é a infraestrutura. Aqui eu não estou entrando no debate de outros métodos de carregamento, como, por exemplo, a troca de baterias e nem a wireless. A gente pode, talvez, discutir mais para frente na discussão. Aqui é só a tecnologia tradicional mesmo. E aqui é o market share para veículos de passeio na China, 2020, último ano, com dados completos, né? A empresa líder é a BYD. Eu não vou falar da BYD, porque o Alberto está aqui, ele vai falar com muito mais propriedade, então eu vou deixar para ele essa parte. Eu vou dar um pouco mais de ênfase no número 2, número 3 aqui. A primeira é a Tesla, em segundo lugar, com 11%, quase 12%. A Tesla entra na China em dezembro de 2019, em Xangai, e começam a produzir já. E em 2020 foi um ano muito bom, eles conseguiram vender bastante e chegar no segundo lugar. Em terceiro lugar, eles têm a Wuling, que é, no fundo, uma joint venture entre a SAIC. A SAIC é uma estatal de Xangai, né? CS é de Xangai. Então, uma estatal de Xangai junto com a GM, né? Então, tem uma joint venture. Então, eles estão com 10% do market share. Aí tem uma série de outras empresas, muitos do grupo SAIC também, mas tem o Vox, tem a NIO, que todo mundo fala bastante, a gente pode discutir depois. A gente pode até voltar nessa tabela. O que eu queria salientar aqui são algumas coisas. Primeiro, o número de empresas que participam, né, que tem algum market share. Em 2020 foram 67 empresas. É um número bem alto e mostra um mercado bem fragmentado. É um número que está aumentando, na verdade. Se você pegasse o mesmo dado para 2019, 2018, era um número menor. Me parece que é um mercado cada vez mais fragmentado, que é algo também parecido de acontecer com a política industrial chinesa para a indústria comum, né, automotiva. Mercado muito fragmentado, com muitas empresas. Isso também se explica um pouco por causa do protecionismo local, que eu vou discutir um pouco mais para frente. O segundo dado é que, em relação à SAIC, se você somar, a SAIC é um conglomerado enorme. Se você somar cada uma das empresas dentro do grupo SAIC, ela chega a ter mais de 20% de market share. Então, nesse caso, ela seria a primeira, desbancando a BYD. Se você somar o Ling, que é uma joint venture, se você somar aqui a Robi, o Audi e mais outros que estão debaixo da tabela, dá mais de 20%. Não apresentar com esses 20% porque essas empresas dentro do grupo SAIC têm características bem diferentes, produtos diferentes. Eu acho que faz mais sentido mostrar os dados fragmentados assim. Mas vale notar que, se você somar, eles são uma empresa líder, na verdade, né? Outros dois pontos importantes, assim, quais são os modelos mais vendidos nos últimos meses na China? Em 2020, até, digamos, até setembro, outubro, você tinha o Tesla 3, era o mais vendido na China. E a partir daí, você passa a ter o Hongguang, da Wuling, que passa a ser o veículo mais vendido na China. Então, nos últimos meses, esses dois veículos estão lutando ali pela liderança, né? A BYD tem muitos modelos, então isso acaba fragmentando a demanda. Acho que vale a pena também discutir um pouquinho melhor sobre esses dois veículos, que são os mais vendidos. Tem o lado esquerdo o Hongguang, lado direito o Tesla 3. Que daí, né, fazer propaganda do carro, né? Acho que dá para entender algumas características e contradições da política industrial chinesa. Então, o Tesla 3 é um carro mais sofisticado, né? Pode ver pelos dados, tem uma velocidade máxima maior, tem uma autonomia estimada, que é o dado fundamental aqui, também bom, de 350 km pelo menos, mas pode ir até mais de 500, né? Autonomia é quantos quilômetros o carro vai rodar com uma recarga completa. É um carro relativamente caro, né? O mais barato chega a ser $36 mil, né? Mas varia, pode chegar até 45, dependendo dos adicionais ali. Você comparar com o Hongguang é bem diferente, né? Um carro pequeno, você pode ver até pela foto, velocidade máxima de 100 km por hora, mal pode pegar a Bandeirantes e a 120. Uma autonomia vai de 120 a 170 km, é bem menor. E tem um preço que chega a ser algo como 9 vezes menor que o Tesla 3. E você começa a entender por que esse carro, sendo tão popular, começou a vender tanto, né, nos últimos meses. É muito mais barato. Daí tudo bem, mas o que eu acho interessante é o seguinte: você pegar os subsídios de compra que a China está implementando atualmente, eles, na verdade, fazem isso de acordo com a autonomia estimada, o R, né? E atualmente,
se o carro não chega a ter 300 km de autonomia, ele não se qualifica para o subsídio. Então, o que acontece é que o carro da Tesla se qualifica para o subsídio, que é um carro estrangeiro, mas esse Hongguang, que é tecnologia nacional, uma joint venture, é verdade, não qualifica. E aí é algo interessante, porque você faz uma mega política industrial, você tenta produzir, criar um mercado, ter campeões nacionais, mas aí o carro que mais vende no país, ele está fora do escopo da sua política industrial, pelo menos no que toca aos subsídios de compra. Isso pode ser indicativo de algumas coisas, né? Mas assim, por que a China coloca essa qualificação de no mínimo 300 quilômetros agora? Eles querem promover o desenvolvimento tecnológico, né? Então, quanto maior a autonomia estimada, supõe-se que maior tecnologia. Esse Hongguang, ele é um carro bem básico, né? Ele é realmente para vender para classe, para pessoas que têm um poder aquisitivo menor. Mas isso é complicado porque, se você pensar em dominar os mercados externos, provavelmente a China vai precisar de produzir carros mais sofisticados, né? Esse carro Hongguang dificilmente vai fazer sucesso na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Ele é muito básico. Isso talvez explique um pouco dessa tabela, que é talvez um dado mais preocupante, que é a porcentagem da produção nacional acumulada que foi exportada até hoje. Então, na China, eles conseguiram exportar somente 1% de tudo que foi produzido. Você compara com a Coreia do Sul, Japão, etc., você vê que tem uma distância muito grande, né? Então, a Coreia já conseguiu exportar bem mais, Japão, etc. E aí, de novo, a gente pode pensar em alguns paralelos com a indústria automotiva comum chinesa, né? Que eles criaram grandes empresas, é verdade, mas que estão aparentemente mais restritas ao mercado doméstico, né? Se você pegar hoje na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, as marcas chinesas não conseguem competir com as grandes marcas europeias, japonesas, americanas, né? Então fica até uma questão, será que o mesmo problema vai se repetir também com os carros elétricos? Acho que ainda está cedo para afirmar, mas é uma preocupação que tem que ser colocada. Aí eu passo para o meu estudo de caso, né, sobre medidas de criação do mercado de VNS, que eu vou fazer uma comparação entre Shenzhen e Suzhou. Essa comparação é porque são duas cidades muito semelhantes, comparáveis, né? Se você pegar os indicadores socioeconômicos, eles têm PIBs muito parecidos, população parecidas, o PIB per capita é muito parecido também, receitas orçamentárias também muito parecidas. Ambas entraram no programa 10 cidades, 1.000 veículos, mais ou menos na mesma época, 2009 e 2010. Outra estrutura produtiva, a Shenzhen, obviamente, tem a BYD, que é uma grande empresa, mas o Suzhou tem a Jinlong, que é uma grande empresa de produção de ônibus elétricos também tem uma rede de fornecedores importantes, aí a Ducong ganha destaque, né, como sistemas de transmissão. Elas são bem parecidas, elas são comparáveis do ponto de vista metodológico, mas a performance delas são muito distantes, né? Então, em Shenzhen, para 2019, tinha 360 mil VNEs nas ruas, e Suzhou mais ou menos, eu acho, um nono disso, né? 42.500. Então, o que explica que duas cidades tão semelhantes têm performances tão distintas, né? A ideia aqui é, ao responder essa pergunta, tentar entender o que está dando certo e o que está dando errado na política industrial chinesa. Então, agora eu vou falar um pouco dos ônibus públicos, depois dos veículos de logística e, por fim, dos veículos de passeio. Então, o cimento central aqui foram as compras governamentais, né? Então, os governos locais, eles controlam as empresas municipais, eles forçam essas empresas a comprarem os ônibus elétricos. Os subsídios de compra também foram muito importantes. Só que aí você entra no problema do protecionismo local também, né? Então, por exemplo, em Shenzhen, toda a frota é BYD. Você vai para Suzhou, a frota é basicamente Jinlong. Em Beijing, tende a ser bike. Então, você vai fragmentando o mercado e você perde oportunidades de grande escala. Isso é um problema. Mas, resultado, Shenzhen foi a líder, né? E já em 2017 já tinha 100% da sua frota eletrificada, então foi a primeira cidade no mundo, se não me engano, a eletrificar isso, então um grande sucesso. Suzhou avançou bastante também, com esses mesmos instrumentos, mas somente com quase 80% da sua frota. Indo agora para o veículo de logística, né, que é algo pouco falado, mas quando comecei a estudar Shenzhen foi algo que me chamou a atenção, me pareceu assim, um elemento inovador na estratégia de Shenzhen, que poucos falam. O que eles começaram a fazer? Bom, primeiro, eles proibiram novas aquisições de caminhões leves e vans a diesel, proibido. Depois eles criaram algumas áreas em que apenas veículos elétricos são permitidos. Então, se você tem uma van de diesel, você não pode entregar numa área específica. Isso cria um problema de negócio para você. Então, você meio que é forçado a comprar carro elétrico. Você também tem subsídios de compra e operacionais que são pagos ex post, né? Então, caso seu veículo alcance uma milhagem mínima,
você recebe esse subsídio ex post. Então, mais um incentivo. E ao fim de 2018, Shenzhen tinha por volta de 60 mil unidades, que era por volta de 1/4 do total de VNA da cidade, então um número bem alto. Se você lembrar os dados para Suzhou, total, eles conseguiram colocar ao todo 42 mil VNAs nas ruas, né? Ou seja, Shenzhen tinha mais veículos de logística elétricos do que Suzhou tinha no total. Isso atesta a importância desse projeto. E, de fato, recentemente, Suzhou tentou copiar, tem algumas políticas bem similares adotadas em Suzhou. Em outras cidades também estão tentando copiar. Hangzhou, acho que está tentando copiar, Beijing tentando copiar. Mas isso começou em Shenzhen. Por fim, os veículos de passeio, que são os mais conhecidos, né? Subsídios de compra foram muito importantes, embora os valores diminuíram progressivamente a partir de 2016. Uma série de medidas regulatórias, né? E que foram importantes. Eu vou focar, pela questão de tempo, no que foi mais importante, que é o sistema de leilão loteria, né? Então, como eu disse, para você comprar um carro em Shenzhen, por conta do problema de trânsito, você tem que aplicar para um leilão para conseguir a placa. E esse valor, você vai ter que pagar um valor para ter a placa. E em alguns casos pode chegar até 95 mil yuans, esse valor, então é muito caro. 95 mil yuans, assim, dependendo do carro que você for comprar, esse valor é mais caro que o carro. Então você vai pagar o valor de 2 carros. Então, é muito caro. E aí acontece que os veículos elétricos são isentos, né? Então, obviamente, isso cria um incentivo enorme, né? Uma política agressiva e que me parece que foi a principal dessas medidas regulatórias. Shenzhen fez isso, mas algumas 5 ou 6 cidades fizeram também. Suzhou não fez. Então, Shenzhen pulou de 5 mil unidades em 2014 para quase 150 mil em 2018. E Suzhou acabou com menos de 30 mil. Então, esse é um fator realmente fundamental, né? Esse sistema de leilão loteria com isenção para veículos elétricos. Aí, o último slide, estou passando o meu tempo, conclusões e pontos para discussão. Acho que durante a minha apresentação eu acabei focando mais na parte empírica, com dados, né, estudos de caso. Eu não falei muito de teoria, porque acho que vocês já sabem isso, então eu não preciso de repetir, né? Acho que isso é interessante agora tentar ver o que esses dados, né, nos revelam sobre a teoria, como a gente pode interpretar tudo isso que está acontecendo na China. Basicamente, eu diria assim, todas essas políticas que eu falei, desde compras governamentais até subsídios de compra, medidas regulatórias e também proibições, em alguns casos, são políticas de gerenciamento e controle de demanda, né? Você está controlando a demanda por esses veículos e mudando, de fato, os preços relativos entre os veículos elétricos, estão ficando relativamente mais baratos, e aumentando artificialmente o preço dos veículos convencionais, que ficam artificialmente mais caros. Então, para citar a famosa frase da Alice Amsden, quando ela escreve o livro dela sobre a Coreia do Sul, ela fala, né, de getting the price wrong, né? Eles estão conscientemente alterando os preços relativos da economia, em particular entre a tecnologia antiga, que é os veículos a diesel, combustão interna, versus os veículos novos a serem promovidos, né? É importante notar que diferentes segmentos, ônibus, veículos de logística e veículos de passeio, têm diferentes estruturas de demanda. Então, os graus de efetividade dessas políticas são distintos também. Então, compras governamentais é quase 100%. Só você mandar a empresa local comprar, você compra, né? Não tem muito o que fazer. Agora, quando você vai para veículos de passeio, a estrutura é mais descentralizada, né? Cada indivíduo vai tomar essa decisão. Então, a efetividade também é menor. Então, é mais difícil você fazer o consumidor comprar. Então, por isso que a China também começou inicialmente com os ônibus elétricos, frotas públicas, onde eles têm grande chance de controlar essa demanda, e só agora está chegando mais para a parte de veículos de passeio. Agora, no momento em que a tecnologia está cada vez melhor, os preços estão caindo, como mostrei no caso das baterias, e você tem mais diversidade de opções também, e são carros mais confiáveis. Então, você teve um processo de desenvolvimento tecnológico. Isso conecta com outro ponto, que eu não falei muito de políticas de oferta e de desenvolvimento tecnológico per se, mas eu falei mais de demanda. E eu acho que isso pode ser entendido por uma literatura heterodoxa de, por exemplo, inovação demand pool, né, puxada pela demanda, lei de Caldor-Verdon, né? O que é a lei de Caldor-Verdon? O aumento da produção do produto vai puxar o crescimento da produtividade via learning by doing, o que o Caldor chamava de
retornos crescentes de escala dinâmicos, né? São dinâmicos porque você tem learning by doing, porque você tem mudança técnica induzida, porque você tem progresso técnico. Então, você aumenta a demanda e isso gera aumento de produtividade. Então, o lado da tecnologia segue a demanda. Eu acho que, de certa maneira, de forma bem estilizada, isso acontece no caso dessa indústria e no caso da China. Acho que os dados sobre o preço das baterias também conformam mais ou menos isso. Mas é um ponto a ser discutido também depois. Eu queria finalizar com apenas algumas contradições e problemas, né, que existem também. Primeiro, você tem múltiplos objetivos, portanto, isso gera conflitos de política, né? Então, um dos objetivos é reduzir poluição ambiental. Por outro lado, a matriz energética chinesa ainda é muito dependente do carvão mineral. Se não me engano, algo em torno de 65% da matriz energética depende do carvão mineral. E mais, além disso, eles também gastam muitos subsídios com carvão mineral. Se não me engano, é o país no mundo que mais tem subsídios para carvão mineral. Isso é uma contradição. Essa contradição acontece porque a política industrial chinesa obedece, no fundo, vários objetivos, não um só. Aí você vê essas contradições aparecendo. Talvez se o único objetivo fosse reduzir poluição, você acaba com isso para carvão mineral. O problema é que elas têm outros objetivos, né? Então, tem o objetivo de desenvolvimento tecnológico, né? Tem o objetivo de criar um novo mercado. Vem outra contradição, que é o seguinte: você está, no fundo, tentando internalizar um padrão de consumo típico de um país avançado, de renda per capita 3, 4 vezes maior do que a China, um país de renda média ainda. Então, não é surpresa que o veículo mais vendido hoje na China é o Hongguang, que é um veículo de baixo custo e de baixa tecnologia, entre aspas, né? E isso cria um problema, porque se você fica competitivo nesse setor de baixo custo, tudo bem, é um avanço, né? Você está, de qualquer maneira, criando esse mercado, que é o objetivo. Mas é difícil você exportar para um país rico essa tecnologia que é um pouco mais leve, que é um pouco não tão avançada, né? Acho que também isso ajuda um pouco a entender porque a China não vem exportando muitos carros, não vem, pelo menos até o momento, não tem grande sucesso nessa área. E isso tem a ver também com segmentos mais lucrativos ou menos lucrativos, onde a China está colocada, né? Então, me parece que a China está tendo muito sucesso em segmentos menos lucrativos do mercado, como, por exemplo, esses carros de baixo custo, mas os segmentos mais lucrativos, onde a Tesla está, por exemplo, parece que as empresas estrangeiras estão indo um pouco melhor, né? E quando empresas como a BMW, Mercedes começar a entrar aí, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda está muito cedo, mas pode ser que a China não consiga competir com essas empresas nos mercados mais lucrativos. É uma questão a ser observada, a ser discutida. Por fim, o problema do protecionismo local que eu falei, que gera fragmentação do mercado nacional e que então, acaba minando os ganhos de escala, potenciais ganhos de escala. São pontos para a gente discutir. Já passei muito do meu tempo. Obrigado por todo mundo. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Excelente apresentação. Acho que todos nós aprendemos bastante sobre o mercado de veículos elétricos na China, né? Daqui a pouco a gente vai abrir para o debate, mas vamos passar a palavra, então, ao Adalberto. Agradecemos mais uma vez, Adalberto, a disponibilidade, né? A palavra é sua. Obrigado, Roberto. Primeiro, eu queria agradecê-los, agradecer ao professor Célio, ao professor Diegues pelo convite, parabenizar o Alexandre pela apresentação, né? Eu que trabalho com China ali, trouxe muitas informações novas, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a BYD, a história da BYD, que tem a ver com a história da consolidação desse mercado na China, e depois eu falo um pouco mais sobre o Brasil, sobre o mundo, né? E sobre a situação que a gente se encontra hoje para poder competir e atuar nesse mercado que talvez seja o mercado que mais muda e cresce a nível mundial. Por favor, só me dá um ok aí se a tela... Foi? Maravilha. Bem, a BYD ela é pioneira, né, na criação desse ecossistema de emissão zero. Build Your Dreams, né, empresa de um sonho, de construir sonhos, um sonho do nosso fundador, o Xiaofu Wang, que era um pesquisador químico no Instituto de Beijing de Não Ferrosos, e abriu o escritório desse instituto em Shenzhen, né, há 26 anos atrás, quando Shenzhen foi o primeiro experimento da abertura econômica da China. Então, desde o início, a gente teve um foco muito grande nesses sonhos da energia solar, a bateria e a mobilidade elétrica.
E a gente vê, por exemplo, o quanto isso cresce, né? O ano passado, sozinho, as ações da BYD subiram mais de 300%. A gente tem hoje uma presença global muito grande, fábricas em todos os lugares, né? Aqui em Campinas temos 2 fábricas de ônibus elétricos, de painel solar, temos uma terceira fábrica de baterias de lítio lá em Manaus, implementando vários projetos de usinas laboratórios, pesquisa e desenvolvimento. A BYD, ela trabalha muito para esse futuro de baixo carbono, então líder mundial em baterias, veículos elétricos, né? Mais de 30 mil patentes, né? A gente abriu todos os protocolos das plataformas dos veículos, sensores, controladores, para realmente avançar essa agenda. A empresa começou como fabricante de bateria e rapidamente virou fabricante de celulares. Até hoje, 20% dos smartphones do mundo têm tecnologias e componentes BYD. A gente fabrica aí para as maiores empresas, e com isso deu escala de produção para adensar a cadeia, né, em todas, desde os semicondutores até os equipamentos, para depois entrar nos veículos. E a gente vê o crescimento da empresa, né, indo ali para quase 200 mil funcionários, e toda vez que a gente tinha essas novas revoluções, então, primeiro do celular, foi de 1 bi para 10 bi, depois os carros elétricos, né, o Alexandre falou ali muito de 2010, 2012, as datas, você vê o faturamento, né, esse crescimento no faturamento da BYD, hoje aí a gente está falando de algo como 23 bilhões de dólares, né, mais de 120 bilhões de reais, o que mostra que essas empresas de alta tecnologia, que estão sempre indo atrás das inovações na fronteira da tecnologia mundial, elas mostram resultados em faturamento, em lucro, em inovação, né? Por isso que a gente é reconhecida aí pela Fortune como uma das 3 empresas que mais estão mudando o mundo. A ONU já nos deu vários prêmios de energia limpa, mobilidade, e a Bloomberg. Nós acreditamos que a eletrificação ela começa muito por 7 áreas ali do transporte convencional, onde você tem uso recorrente, né? Onde os prefeitos, de alguma maneira, têm como regular, então, os táxis, veículos de consumidor, ônibus, logística, construção. Veículos comerciais foi o primeiro setor que a gente cresceu, já temos mais de 60 mil ônibus elétricos em operação, praticamente 10% da frota mundial de ônibus nossas, né? Mais de 115 mil veículos comerciais em operação. E aquela política de Shenzhen, né, que o Alexandre comentou, fez com que a BYD fosse a primeira a vender um caminhão, né, um caminhão elétrico pesado para poder entregar para aquelas soluções de logística. Então, a gente vê que esses nichos de alto consumo energético, essas aplicações todas que o governo incentivou, foram aquelas que cresceram mais. Com isso, foi se ampliando muito a disponibilidade de modelos, de novas aplicações, e fez com que os veículos elétricos hoje fossem viáveis uma gama muito grande de produtos, né? Quando a gente vai para veículo leve de passeio, obviamente aí você já está falando de design, de tecnologia, né? Todo mundo quer o veículo elétrico, mas quer um veículo digital, cada vez mais autônomo, com tecnologias de segurança. Então, a gente também foi uma das primeiras grandes empresas no mundo aí a passar de 1 milhão de carros elétricos vendidos, lideramos por 8 anos as vendas de carros elétricos na China, né? 5 anos a nível mundial, e fomos a primeira a lançar um táxi 100% elétrico, também, como o Alexandre comentou, pela política da Prefeitura de Shenzhen, de fazer a transição nessa área. Como o Alexandre comentou, o ganho de escala, né, com a redução do custo das baterias, fez com que a gente tivesse cada vez mais autonomia, né? O modelo Tang, por exemplo, 600 quilômetros, melhorando muito o design e fazendo com que pudesse entrar nos mercados que realmente movimentam o mercado global, né? Seja na China, seja no Brasil, que são as SUVs, que representam aí mais de 1/3 das vendas, por exemplo, no Brasil e em outros lugares até mais. E essa escala fez com que cada vez mais os veículos melhorassem o seu design, né? Então, eu cito aqui o caso do BYD Han, que é o nosso primeiro carro ali para tentar competir com a Tesla, né? Competir com esses nichos um pouco mais altos, um veículo que faz 0 a 100 em 2,9 segundos, né? Uma tecnologia embarcada muito grande. Isso gera escala, reduz o custo, né? Faz com que a gente ganhe. Também soluções de veículos elétricos para metroferroviários, né? Esse Sky Shuttle que a gente inaugurou em Chongqing, por exemplo, é o primeiro
monotrilho 100% autônomo, né? Sem motorista, opera com energia renovável, quer dizer, são tecnologias que vêm crescendo muito. Eu não vou gastar muita energia, mas todo mundo aqui sabe como o setor automotivo vem transformando o setor elétrico, né? A eletrificação é uma das principais tendências, junto com a descentralização, junto com a digitalização, e o veículo elétrico provavelmente ele vai ser o centro de uma nova economia, né? Dos veículos mais autônomos, conectados, essa economia compartilhada e empoderando o consumidor a saber, né? Seja a sua casa, seja o impacto da casa na rede, o veículo elétrico no horário de pico, ele vai tirar a casa da rede para você não pagar uma tarifa mais cara, vai carregar à noite, quando a gente tem energia de eólica mais barata, ou com a sua própria geração distribuída solar. Quer dizer, é uma grande transformação, uma nova realidade do setor elétrico, onde o carro elétrico vai ser centro disso. Seja porque esse pro-consumer, né, esse consumidor, vai ter a possibilidade de usar o veículo para fazer essas arbitragens de preço na rede, quanto a gente vai ter uma quantidade gigantesca de baterias que vão ser usadas 10, 15 anos nos veículos, e essas baterias vão ser reaproveitadas para uma segunda vida, para o sistema de distribuição, de transmissão e para resolver o problema da intermitência das renováveis, como solar e eólica, que crescem muito a nível mundial. Então, existe um ecossistema de inovação muito grande que está sendo gerado nesse momento, né? Seja ali na digitalização, no armazenamento, blockchain, inteligência artificial. Então, a China se posiciona como líder hoje nessas startups, nessas inovações, porque tem mercado. Então, se o Brasil não desenvolve o mercado para essas tecnologias, não serão empresas brasileiras que vão criar as tecnologias do futuro, né? Então, a importância do setor automotivo, ele vai além do veículo, né? A gente está falando de um ecossistema gigantesco de inovação que depende do recurso público, do direcionamento público, dos incentivos para poder gerar essas tecnologias, né? Quando a gente vê as políticas públicas hoje no mundo, desde a aprovação do Green Deal na Europa, né, em abril, março do ano passado, um forte componente de mobilidade elétrica, de energia limpa. A gente vê a Alemanha colocou 20 bi de euros, né, só na questão dos veículos elétricos, hidrogênio, modernização dos parques produtivos. A França depois pôs 8 bi só para a indústria, né, de automotiva, mais 100 bi para fazer essa transição. Os estudos hoje, por exemplo, esse do CCT, mostram que mesmo no melhor cenário, a União Europeia não está conseguindo atingir o carbono neutro em 2050, e para que possa atingir, vai ter que levantar régua muito drástica do ponto de vista de emissão de poluentes, de eficiência energética do setor automotivo. Isso, obviamente, vai impactar o Brasil, na medida com que o Brasil tem hoje um acordo de livre comércio, né, Mercosul-União Europeia, e uma boa parte dos nossos fabricantes são subsidiárias de matrizes europeias. Então, o que acontece lá em relação aos padrões de emissão deve impactar aqui. Sem falar daí do Joe Biden, né, do seu plano de 2,3 trilhões, 620 bilhões de dólares em infraestrutura de transporte e veículo elétrico, moradia verde, energia renovável, mais 560 bi, 480 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para a indústria, né? Então, são números gigantescos, né? São números que não tem nem como a gente comparar. O Brasil tem 5 bi no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, mas 95% do recurso fica contingenciado, né? O ano passado, por exemplo, no orçamento, 95% do recurso foi contingenciado. Então, a gente tem 5 bi, mas 4 bi e pouco ficam presos. Então, a gente não investe nem o pouco que tem. Imagina competir com esses novos subsídios, por exemplo, dados nos Estados Unidos, para fazer a indústria do futuro, né? Então, o mundo está colocando muito dinheiro na transição dessas políticas industriais, né? O Alexandre já comentou bastante, eu não vou falar muito, mas o 14º Plano de Desenvolvimento da China também, uma forte aspecto ambiental, de reduzir a poluição local, né? De carbono, de neutralidade de carbono, e das renováveis, com a mobilidade elétrica. Quando a gente olha hoje os relatórios a nível mundial, né, esse aqui do REN 21, eu participei do lançamento dele há alguns meses e me chamou muita atenção os números, né? Porque até 2019,
a gente já tinha mais de 140 países com políticas de regulamentação de energia renovável e 70 com políticas de transporte, né? Então, a gente vê um foco muito grande ali na Europa, na Ásia e um pouco menos na América do Norte. Agora, em 2020, claro, com o Joe Biden, a América do Norte também liderando esse processo, e a gente vê que o Brasil está um pouco isolado, né? Porque, inclusive, a Colômbia e o Chile, nossos vizinhos aqui, já têm uma política um pouco melhor. E quando a gente analisa aqui, só no caso europeu, a maior parte dos países já proibiu a venda de veículo a combustão ou colocou metas e prazos ali 2025 a Noruega, 2030 um monte de país europeu, 2040 até 2050. Então, é uma transformação muito rápida em relação ao veículo elétrico, seja na China, seja na Europa, né? E quando a gente vê hoje, por exemplo, o relatório mostra que 25% da população mundial moram em 800 cidades que têm metas muito ambiciosas, fiscais, regulatórias e de incentivo de políticas. Então, provavelmente serão nessas 800 cidades que uma boa parte dessas inovações vai ser feita. No Brasil, infelizmente, a gente não tem uma liderança federal, né? Assim como na China ou na Europa. Infelizmente, o governo nacional, os governos estaduais ali estão focados em outras agendas e a questão ambiental não foi o motor do desenvolvimento dessa nova indústria. Mas o que a gente vê no Brasil é a liderança de algumas cidades que tentam implementar pequenos projetos piloto de compartilhamento de elétricos, frotas de elétrico, a Lei do Clima de São Paulo, que foi uma lei muito importante em 2018, né? Ela foi ratificada na época pelo prefeito Bruno Covas, que tinha um apreço muito grande pela questão ambiental. Rio de Janeiro, né, que fez a declaração dos ônibus limpos, hoje 10% da frota dos caminhões de lixo do Rio já são elétricas. E São José dos Campos, que foi a primeira cidade do Brasil a eletrificar 100% da frota de polícia, né? Eles têm lá 100% dos carros elétricos nossos, lá da BYD, e São José dos Campos fez esse ônibus novo, VLP, né? Trem ali, uma modernidade que de alguma maneira ajuda a qualificar o transporte público no Brasil e no mundo. Mas, obviamente, quando a gente analisa, né, o Alexandre comentou muito de Shenzhen, é uma coincidência aqui. Eu falo de Shenzhen, claro, porque a sede da BYD fica em Shenzhen, né? Então, a história da BYD tem a ver com a liderança de Shenzhen nesse tema, né? Mas Shenzhen, em 7 anos, trocou 100% da frota de ônibus. Mais 16 mil ônibus, que é mais do que São Paulo, por exemplo. Trocou também mais de 20 mil táxis. Então, ao fazer isso, Shenzhen não só reduziu a poluição, né, como reduziu a dependência dos combustíveis fósseis internacionais, mas criou a indústria do futuro. Criou a BYD, que por muitos anos foi a maior fabricante de carro elétrico do mundo e é uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. E quando a gente vê as metas dos municípios na China, é muito grande, né? Esse último relatório da Agência Internacional de Energia mostra que, então, Shenzhen, Beijing, Chengdu, Guangzhou, todas elas, você vê, muitas têm aqui a primeira coluna, restrições de rodízio, onde o veículo elétrico não pega, né, restrições ali de tráfego, redução de custos de estacionamento gratuito, de custo de estacionamento ou gratuito, subsídios para infraestrutura de recarga, subsídios diretos na compra. Você vê que são poucas cidades que dão subsídio direto na compra, né, ali mais Guangzhou, Chongqing, Shenzhen, basicamente cidades onde tem parque produtivo, e as metas de eletrificação de todo o parque de ônibus, né? 2020, 17, 19, a última aí, Xangai, né? Imagino que, como o Alexandre comentou, Xangai está esperando, eu acho que a SAIC, né? A Sunwing, que é a joint venture que eles têm lá, a ganhar escala para produzir os ônibus para poder implementar. Mas o fato da China liderar esse processo fez com que a China tivesse as maiores frotas do mundo. Então, aqui a gente vê, no final de 2019, quando o mundo tinha 515 mil ônibus elétricos, 505 estavam na China, né? Então, a Europa, que tem uma grande liderança na produção de chassis de ônibus no mundo, ficou muito para trás. América do Norte, ali com 2.000, América Latina com cerca de 1.000. Quer dizer, o fato da China ter liderado esse processo durante muito tempo fez com que ela ganhasse uma escala muito grande a nível mundial, né? E a gente vê como a China dominou as exportações e os mercados em ônibus, né? Pelo menos, em vários lugares. Aqui, por exemplo, eu cito Santiago,
que teve a primeira frota de 800 ônibus elétricos lá rodando, né, ônibus nosso, onde a empresa de energia comprou os ônibus, fez a infraestrutura de recarga, fez a geração distribuída e aluga esse ônibus para o operador, né? A gente vê a evolução do mercado aqui na América Latina, e são mercados que a China conquistou do Brasil, né? Santiago, por exemplo, as frotas eram quase sempre brasileiras. Então, hoje, a BYD já exportou ônibus elétricos para a Alemanha, para o Japão, né? Itália, China, Inglaterra, Reino Unido, a gente está falando de 1.000 ônibus vendidos, né? Colômbia, 1.500 ônibus, Estados Unidos. Então, no tema de ônibus, a China conseguiu superar essa dicotomia, né? Esse desafio de veículos mais baratos, de pior qualidade. Isso, obviamente, impactou o Brasil. Eu tinha pedido aqui para a Débora, né, que trabalha comigo aqui na BYD, para a gente fazer uma análise das exportações do Brasil e da China de veículos para esses mercados onde a BYD trabalha, né? Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Peru e Equador. A minha intenção com esse estudo era tentar convencer a nossa matriz de que valeria a pena investir no adensamento da cadeia, na nacionalização de componentes, para ficar menos suscetível à questão do dólar, e com isso a gente ia ganhar espaço para exportar cada vez mais para a América Latina, né? Então, os estudos iam me mostrar de que o Brasil domina a exportação na América do Sul. E a gente vê que, historicamente, isso é verdade, mas pega ali de 2016 para frente, a China vem crescendo e diminuindo muito essa dianteira, né? Então, a gente tem ali as exportações do Brasil aqui em azul, e você vê que as exportações de veículos e ônibus, né, aqui de ônibus para esses países, cresceu muito da China, tendo no total, desde 2018, a China tendo passado o Brasil no número de exportação, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o Chile, aqui em 2005, você vê esse pico de quase 300 milhões de dólares, que foram as vendas que São Paulo fez na época lá para o Transantiago, né, quando foi instalado os primeiros corredores de ônibus lá no Transantiago. Então, o Brasil dominou aí até pelo menos 2012 essas exportações. Já a partir de 2013, você vê que a China ocupou o espaço e 18, 19 ampliou bastante, aí pelo menos mais de 5 vezes mais a exportação de ônibus para o Chile. E uma boa parte desses ônibus são elétricos, né? Assim como a BYD, que sozinha já vendeu 1.500 ônibus elétricos lá no Chile. O mesmo ocorre com a Colômbia. Você vê o Brasil competir ali pelo mercado, né, da Colômbia até 2006, 2008, 2010. Depois a China passou, deixou a gente para trás. Hoje a gente está falando aí de pelo menos 14 vezes mais vendas para a Colômbia. O Equador também a mesma coisa, no mercado que a gente dominava. Claro, é dolarizado, é mais fácil. A questão do Peru também, já há muito tempo a China ocupou o espaço de exportação do Brasil. No Uruguai, até o Uruguai, né, nosso vizinho, quer dizer, a Marco Polo, as maiores fabricantes de ônibus do Brasil estão lá no Rio Grande do Sul, e desde 2019 o Uruguai importa mais ônibus da China do que do Brasil. E quando a gente entra nesse número, a grande maioria é elétrico, né? A BYD vendeu 50 para Montevidéu elétrico, metade um pouco mais da metade desse valor, né? Até a Argentina, que o Brasil sempre dominou, até 2018 nunca tinha importado ônibus que não fosse brasileiro. Você vê já em 2019 caiu ali para quase 1/3, e se continuar essa trajetória, o Brasil vai perder também a liderança de exportação no mercado argentino. Então, só para finalizar alguns números do mundo, né? A projeção da Bloomberg 2020 era que ia cair a venda de elétricos em 18%, para 1,7 milhões. Na prática, o que a gente viu foi um aumento de mais 40%. Mesmo na China, que previa se diminuir pela redução dos subsídios, aumentou. A Europa veio com muita força, aí, mais do que dobrando o mercado, né? Então, a gente tem crescimentos de venda de 3% para 23% na Europa de janeiro a dezembro, né? A China, com a sua política industrial, tendo 8 dos 10 veículos mais vendidos lá são marcas chinesas, né? O Made in China, o Made in America, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, com a meta aí de colocar 650 mil veículos só na frota pública, que é o dobro do que os Estados Unidos vendeu ano passado. A Índia com metas ambiciosas, né? A gente vê aí o tema da Europa, que aumentou de 3 para 11, mas mais de 23%.
A gente já está com vendas de 20% de elétricos a bateria ou plug-in no mercado europeu, né? Assim, um crescimento gigantesco em relação a poucos anos atrás. E já no primeiro quadrimestre desse ano, as vendas saltaram no mundo todo, seja nos Estados Unidos agora, com as políticas do Biden, a Europa também mais de 50%, e a China mais de 300% na venda de veículos elétricos puros. Aqui eu estou falando só de battery electric vehicle, então a China hoje 7% só de elétricos a bateria. Se for plug-in, provavelmente vai para cima de 12%, 15%. Né? A gente vê também a liderança das empresas privadas de logística urbana no mundo, todas com metas ambiciosas, né? 18 das 20 maiores montadoras já têm também metas, prazos, porcentagens de venda, X modelos que vão ser lançados. O último relatório da Agência Internacional de Energia também mostrou que o subsídio no mundo caiu, né? As vendas dobraram para 120 bi, e os subsídios caíram para 14 bi. Então, caiu de 20 2 anos atrás para 10% do valor de venda total. Então, em poucos anos, provavelmente não vai ser necessário mais subsídio nos grandes mercados. E aí, vindo para o Brasil, a gente vê que o mercado brasileiro teve ganhos, né? A gente cresceu aí a venda de híbridos. Esses híbridos não seriam considerados os New Energy Vehicles, né? Lá na China, no resto do mundo, porque eles não têm recarga externa, mas a gente teve aí um conjunto de incentivos que foram feitos, né? Veículos eletrificados, então os híbridos chegaram a quase 1% da venda, mas os elétricos puros ainda representam muito pouco, né? O ano passado foram 800 veículos somente, e por mais que a projeção de aumento de venda do híbrido seja grande, ainda do elétrico puro é um pouco mais problemático. Se a gente compara, por exemplo, o Brasil com a Colômbia, que é um mercado 10 vezes menor, a Colômbia vendeu 50% a mais de carros elétricos com bateria do que o Brasil, né? Vendeu muito próximo da Costa Rica, que é um mercado 100 vezes menor. Então, a gente está falando aí de 0,03% da venda de elétricos a bateria, né? Enquanto a China estava lá em 7,7%. Né? Então, é uma defasagem muito grande do Brasil. A gente viu os números aí que já foram mostrados, 10 milhões de carros de estoque, né? 600 mil ônibus. A gente vê aqui do lado direito, por exemplo, a Tesla foi a primeira a passar 1 milhão de veículos elétricos, depois a BYD, mas das 4 maiores do mundo em elétricos, 2 são chinesas, né? Isso mostra que, de alguma maneira, o mercado chinês ali fez com que criasse essas indústrias que conseguem competir, pelo menos dentro do mercado chinês, mais de 1.300.000 pontos de recarga, um crescimento muito grande a nível mundial. A quantidade de modelos disponíveis, a autonomia passou de 200 para 350 quilômetros, né, nesse último relatório em 2 anos, é um ganho expressivo. Aí, para finalizar, eu só falo um pouco de Inovar Alto, né, que foi o regime automotivo, trouxe benefícios, muitas fábricas vieram, aquela política de subir o imposto de importação, o IPI, esse modelo de industrialização baseado na substituição de importação, que teve até um resultado positivo, mas acho que chegou no seu esgotamento, né? O Brasil tem que partir cada vez mais para um modelo de industrialização baseado em exportação e inovação, assim como a China. Depois veio o Rota 2030, que prometeu incentivos e políticas em relação à eficiência energética, à indústria do futuro. Infelizmente, não se concretizou. Um carro elétrico ainda paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil. O plano de eficiência energética de pesados, por exemplo, que já não tinha ocorrido no Inovar Alto, o do Rota 2030 praticamente não existe, né? Jogaram para 2027. Nunca vi aprovar uma política em 2018 falando, de 18 a 22 a gente estuda o assunto, de 22 a 27 a gente adapta o software, o Brasil cria indicador, e 2027 a 2030 a gente cria um programa de eficiência energética para pesados. Aí o Brasil vai ter que competir exportando caminhão com a China, o ônibus, diesel, e lá o caminhão tem que ser 40% mais eficiente, um americano 50% mais eficiente, e o Brasil não tem meta, né? E a gente espera o setor ser inovador e fazer tudo isso sem apoio do governo, sem liderança do governo. Mas a gente tem hoje a Plataforma Nacional da Mobilidade Elétrica, né? Como presidente da BVE, a gente participa lá, esse programa de energias do futuro, por exemplo, que fez os primeiros cursos, né? A Unicamp está lançando agora, né? A professora Flávia vai fazer o lançamento essa semana do curso de mobilidade elétrica na graduação, na pós. É muito legal o papel da Unicamp nessa transformação. E para finalizar,
Eu cito aqui muito do trabalho da Mariana Mazzucato, né? Mas quando a gente analisa, por exemplo, as inovações disruptivas, né, que levaram a Apple a ser a Apple, todas elas têm liderança do governo americano, né? A internet, desenvolvimento do DARPA, microchip, GPS, Navistar da Marinha, touchscreen Siri, projeto Síria, da CIA, né? Então, sem o investimento do governo para orientar essa visão de futuro, em especial nessas tecnologias mais disruptivas, a Mariana Mazzucato fala muito isso. Quem financia essas questões tecnológicas de longo prazo? Porque o setor privado ele não tem como, né, atuar ali no curto prazo, ele precisa responder. Nenhuma empresa privada investe para vender um produto daqui a 10 anos. Capital de risco também não investe para daqui a 15 anos. Então, tem um papel importante do governo. Infelizmente, a indústria de transformação vem caindo muito no Brasil, caiu de 35% para menos de 10%. Então, a indústria automotiva era uma das poucas que o Brasil competia a nível mundial. Você vê a pauta de exportação do Brasil hoje inteira de agrícola, minério de ferro, minerais, quer dizer, a gente realmente está ficando para trás, voltando a ser um grande país colonial, aí, uma grande fazenda exportador de commodities, e isso tem um prejuízo muito grande, especial para a gente aqui em Campinas, por exemplo, onde 25% dos empregos da indústria estão na indústria automotiva, né? Então, se a gente não conseguir fazer com que esse parque produtivo faça a transição para essas indústrias do futuro, talvez não tenha mais emprego industrial, e aí quebra o INSS e quebra o Estado brasileiro, né? A indústria representa 20% do PIB, a indústria como um todo, mas 33% da arrecadação de impostos, né? O agro e minério de ferro não paga tanto imposto assim. Então, eu acho que tem uma mudança no perfil dos empregos, da indústria. Eu acredito que tem muita coisa que a gente precisa fazer ainda no Brasil para poder competir com essas novas indústrias. Por exemplo, eu participei ontem numa reunião da BIMAC, né? A gente falando das linhas, dos novos investimentos. Então, tem um fundo novo, 50 milhões de reais. Quer dizer, a Europa está pondo 400 bi, né? Outros 300 bi. A China, só a TSMC lá em Taiwan, de semicondutores, é 100 bi. E a gente põe 50 milhões e acha que a indústria brasileira vai fazer a transição para a tecnologia do futuro. Claro que o biocombustível é importante, né? A tecnologia flex é uma tecnologia boa, importante no Brasil. Agora, 70% das pessoas põem gasolina no veículo flex. Então, a gente subsidia o flex hoje, o sobretaxa elétrico, e deixa a situação cada vez mais difícil para a indústria existente no Brasil fazer a transição para essas tecnologias do futuro. Se o ano passado a gente teve 4 fábricas grandes fechando no Brasil, não foi só pela crise, né? Provavelmente foi pela essa visão de futuro que desconecta a gente muito da realidade mundial. O mundo está vendendo mais de 5% de carros 100% elétrico, a gente vendeu 0,03%. Então, espero que essa apresentação especial da Alexandre possa nos sensibilizar da importância aí de debater a indústria, essa indústria do futuro para a sobrevivência do nosso parque produtivo. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Adalberto, também pela excelente exposição, né? Por trazer vários dados acerca da indústria mundial e por reforçar as preocupações do desenvolvimento nacional, né? Caso brasileiro. Eu acho que ambas as apresentações deixaram claro a importância dessa articulação entre políticas públicas e empresas, né, para o desenvolvimento das novas tecnologias, as medidas de regulação, as políticas fiscais, políticas de demanda, né, a articulação entre um planejamento estratégico em nível nacional e também das medidas locais, né, no caso chinês, muito nos ensina, desde as reformas há décadas atrás, já um pouco dessa articulação, né, presente na discussão que o Alexandre também levantou sobre a economia política chinesa, né? Vamos abrir, já coletamos algumas perguntas aí via YouTube, mas antes de passar as perguntas do YouTube, por gentileza, o pessoal que tiver interesse pode fazer as perguntas, colocar também a instituição, né, de vocês, onde vocês, enfim, estão filiados. Daqui a pouco a gente vai abrir para essas perguntas, mas gostaria de fazer uma rodada
aqui com o professor Célio Iratu, com o professor Antônio Carlos Chiegues, né, o Tom Doyer, que também está nos acompanhando, né, Tom, prazer, do Grupo de Estudos Brasil e China na Unicamp, para colocar alguns comentários aí ao Alexandre e ao Adalberto. Eu vou me utilizar aqui da prerrogativa, né, de seu chair e já colocar algumas, pelo menos para o início aí do debate, alguns comentários, né, iniciais. Gostei muito da apresentação do Alexandre, né, por, enfim, detalhar, trazer ao nosso conhecimento. Muitas vezes a gente fala de política industrial chinesa e a gente não entende muito bem as suas especificidades, né? Eu acho que é importante a gente ter trabalhos que vão a fundo no nível setorial e no nível local, né, para comparar, né? Então, o caso aí de Suzhou e de Shenzhen, acho que elucida muitos dos desafios, né? Eu gostaria de ouvir, Alexandre, se possível, um pouco mais sobre as políticas, como você mesmo disse, de oferta, né? A estrutura produtiva, no caso dessas duas cidades, elas são semelhantes, né? O Adalberto mencionou, a BYD tem a sede em Shenzhen, né? Como que isso se reflete na dinâmica de mercado e do direcionamento de mercado? Uma produção local, né, grande, por exemplo, da BYD em Shenzhen, também pode ser facilmente, né, acessada por outros mercados locais na China. Há restrições nesse sentido, então eu gostaria de ouvir um pouco nessa linha, né, se possível, né, e claro que o Adalberto também, conhecendo da BYD, pode comentar. Uma questão para o Adalberto, né, seria sobre a estrutura de importação e de fabricação da BYD no Brasil, né? Tem algumas plantas produtivas, como você mencionou, não apenas em Campinas, mas a região de Campinas é reconhecidamente um polo de tecnologia, né? Como que tem se intensificado a produção, o adensamento das cadeias domésticas ou não? Ou a gente tem perdido nesse quesito também, além dos mercados regionais, como você bem pontuou, se a gente ainda também tem sofrido um desadensamento, né, e importações dos insumos que vão ser necessários para a fabricação dos veículos elétricos, né? Então, começar com essas duas perguntas, né, e coletar também, acho que do Célio, o Diegues, né, se vocês quiserem colocar também alguma questão, daí a gente faz essa rodada inicial aqui. Eu gostaria de fazer uma questão. Bom, agradecer em primeiro lugar pela excelente apresentação, tanto do Alexandre quanto do Adalberto, mas eu gostaria de colocar uma questão para os dois, escutar um pouco dos dois, né? Porque os dois trouxeram um pouco a ideia, né, de que o que está em torno do veículo elétrico e da mobilidade elétrica, na verdade, é uma mudança completa em relação não apenas à produção, ao produto, ao modelo de negócios, né, do que a gente entendia como indústria automotiva, né? Então, de um lado, tem essa questão de um conjunto enorme de atividades e serviços e produtos que estão articulados em torno disso, né? É um carro mais conectado, um carro que... Não, sistemas de mobilidade, na verdade, que se interligam, na verdade, à rede de várias maneiras, né? Então, isso, de um lado, cria uma série de oportunidades que a gente, aqui no Brasil, aparentemente está ficando muito para trás, né? E, ao mesmo tempo, em relação à indústria automotiva tradicional, a produção de veículos elétricos altera completamente, inclusive, o esquema de fornecimento, né? O número de partes, peças e componentes é completamente diferente, é muito menor, né? E aí, enfim, a minha preocupação é essa, quer dizer, a gente vai ficar, né, digamos assim, ainda preso a uma tecnologia que tende a ser cada vez menos importante na economia global. Quer dizer, como é que fica nossa estrutura, não apenas de produção de veículos, mas também toda a cadeia de fornecimento, que a gente construiu aqui a duras penas, né, por muito tempo, mas que infelizmente já é, né, coisa do passado. Certo? Então a gente precisa olhar para frente, quer dizer, e aí reforçando a pergunta do Roberto, né? Dentro da nossa cadeia
dentro das possibilidades de adensamento aqui no Brasil, né, quais são os espaços possíveis que vocês veem para ter algum grau maior de presença de fornecedores nacionais, enfim, algum grau de adensamento maior da cadeia produtiva? Gostaria de escutar um pouco dos dois sobre essa questão. Microfone, Jags. Acho que enquanto o Jags vai colocar a pergunta, se o Alexandre e o Adalberto quiserem responder, né, já. Agora sim. Agora sim. Posso? Desculpa. Vai lá, Jags. Bom, queria agradecer também, parabenizar o Adalberto, o Alexandre, excelentes apresentações, aprendi bastante, instigou muitas questões, né? Queria fazer uma questão para ouvir um pouco os dois, a respeito da dimensão do aprendizado tecnológico, né? O Alexandre, ele centralizou ali a análise no estudo de caso de Shenzhen e Suzhou, comparativo, né? Isso me trouxe à mente, como traz uma aderência muito grande com um trabalho da professora Tsinghua Ling Shen, e ela faz um estudo de caso das regiões de Suzhou e Shenzhen, e mostrando os descaminhos a partir de um certo momento, apesar de, obviamente, em termos quantitativos, Suzhou também ser um enorme sucesso, né? Qual que é a interpretação dela? Rapidamente, queria ver se o Alexandre conseguiu identificar isso e depois ouvir a visão do Adalberto a partir da perspectiva da empresa. Ela mostrou que a forma com que a estrutura produtiva das regiões foi montada a partir da atração do capital internacional, ela criou depois uma relação de dependência entre a estrutura burocrática doméstica, ou seja, os formuladores de política, e a capacidade de catching up. Muito resumidamente, Suzhou optou por um processo de atrair as grandes multinacionais líderes de cadeia em setores com rápido crescimento, isso nos anos 80, né, de eletrônico, e isso criou uma correlação de força política local que impediu, na visão dela, você fomentar políticas de aprendizado tecnológico a partir de empresas nacionais, chinesas no caso, né, para fazer o avanço nessa cadeia. E Shenzhen fez o caminho inverso. Optou, desde lá da abertura, por centralizar numa estrutura produtiva mais fragmentada, menos dependente de multinacionais. Isso criou uma correlação política interna, que é interessante também para a gente ver as diferenças dentro da China, né, do partido, que propiciou uma maior aderência ao aprendizado tecnológico, quando em 2006 você tem uma grande mudança ali, digamos assim, no sentido da inovação, né? Isso me pareceu muito aderente quando o Alexandre fala o seguinte, olha, aquelas políticas de incentivo ao carro, aos veículos elétricos em Shenzhen, são muito anteriores às de Suzhou, né? Apesar das características produtivas bastante desenvolvidas, né? Eu queria ouvir o Alexandre, ver se ele consegue ver alguma aderência nessa interpretação, se no estudo de caso ele chegou a interpretar mais ou menos nessa direção de como as políticas de aprendizado têm mais aderência. E aí queria ouvir o Adalberto também, até que, porque ele centralizou muito o avanço da BYD na questão do aprendizado tecnológico, né? Até que ponto faz sentido essa interpretação, olhando para o incentivo de Shenzhen, de alguma maneira mais ampla, né? A história da empresa bonita nasce da universidade, basicamente, né? De certa forma, em fomentar o aprendizado. E aí uma questão muito pontual para o Adalberto é o seguinte, se você pudesse pontuar, desculpando a redundância, gente, em grandes números, qual é a importância, em grandes números não, em grande interpretação, dos subsídios e do esforço ao P&D para a competitividade da empresa ou do setor, de maneira geral, se fosse, até que ponto o subsídio à compra representa um diferencial competitivo quando comparado com o P&D? Em grandes números, só para a gente ter uma ideia. Bem, então vamos passar ao Alexandre primeiro para suas colocações, Alexandre. Gentileza. Obrigado pelas perguntas, são bem interessantes, ajudam, acho que também expandir nosso debate. Né? Eu vou fazer minhas anotações aqui, se eu por acaso esquecer de responder alguma pergunta, depois vocês me avisam, que às vezes acontece. Tá? Vou começar com a do Roberto, depois passo para o Célio e depois para o
o Diegues, né? Pergunta do Roberto sobre a questão da oferta e da estrutura produtiva. Isso também está relacionado com a pergunta do Célio, de certa maneira, né? E passa também um pouco pelo que o Adalberto falou do caso da BYD, né? A verdade é que você tem muitas empresas pré-estabelecidas, né, na China. A BYD é um caso interessante, como o Adalberto falou, que eles já vieram da parte de produção de baterias, né? Eles produziam baterias para celulares, que são baterias feitas de lítio. Então, daí para você produzir a bateria para o carro elétrico já não é tão diferente. Então, no primeiro lugar, assim, você já tinha empresas pré-estabelecidas de alguma maneira. E ao redor da China, você também tem uma série de outras empresas que podem, digamos, fornecer materiais para o carro elétrico, né? Sistemas de transmissão. Eu falei da Lucon, que fica em Suzhou, por exemplo. A China, na verdade, traiu uma grande parte da indústria elétrica, né? Engenharia elétrica para a China. Às vezes era meramente montagem, né, que era mais trabalho intensivo, mas também você teve spillovers tecnológicos. Então, quando a política industrial chinesa começa para valer para os mercados carro elétrico, você já tinha uma série de empresas já que poderiam estar ali não tão distantes desse mercado. Acho que um conceito interessante também para a gente pensar é aquele de industrial commons, né, o comum industrial. Eu acho que é do Gary Pisano, não sei. Você tem, no fundo, você vai trazendo uma série de indústrias, elas estão todas, de certa maneira, interrelacionadas, então, isso passa muito pelo conceito de externalidades, né? São uma série de spillovers tecnológicos, não só dentro da mesma indústria, mas entre indústrias diferentes. E a China, na medida que ela atrai indústrias de vários setores, e todos os setores são, de alguma maneira, relacionados, e também muito pautado nas políticas regionais de clusters e parques industriais, isso facilita muito para a China adentrar em um novo mercado, uma nova indústria. A BYD, de certa maneira, exemplifica isso, mas também tem outras empresas, até porque você tinha outras empresas do próprio setor automotivo tradicional. Você tinha empresas nacionais, seja estatais ou privadas. Aí você tem as grandes como a BAIC de Pequim, como a SAIC, né, de Xangai, você também já tinha a Chery, você tinha a Geely, a Geely privada. Então, ao longo do tempo, a China conseguiu construir uma série de empresas automotivas. Então, para essas empresas aí fazerem carro elétrico, já não fica tão longe, né? Agora, se você comparar com o Brasil, onde a gente não teve nenhuma indústria automotiva, então acho que provavelmente ficaria mais difícil. Então, mesmo que, por exemplo, se critique a política industrial antiga chinesa, falar que não teve muito sucesso em termos de produzir grandes campeões internacionais, mas teve empresas competitivas nacionalmente, que possivelmente depois podem ser utilizadas nesse novo segmento. E também está meio relacionado com a pergunta do Célio sobre outros setores, né? Você tem, de fato, não é somente, o carro elétrico não é somente um método de transporte, né? Você tem uma série de pesquisas e outras empresas tentando conectar a tecnologia existente de carro elétrico com, por exemplo, a tecnologia de direção assistida ou de self-driving, né? Ainda é muito incipiente, claro, não dá para falar o que vai acontecer no futuro. Mas você tem pesquisa nesse sentido. Não é à toa que Shenzhen é uma líder nesse sentido, porque eles têm também a Huawei, eles têm a Tencent, são empresas de alta tecnologia que fazem 5G, que podem auxiliar no futuro, né, de você fazer um carro elétrico que vai muito além disso, que tem uma tecnologia mais avançada, de forma que talvez um carro elétrico passe a não ser mais um produto da indústria metal-mecânica, passe a ser um produto da indústria eletrônica, né? Eu vi uma entrevista um tempinho atrás, algumas semanas, um mês atrás, sobre alguém da Huawei que pergunta se a Huawei quer entrar nesse mercado de carros elétricos. Eles falam, não, a gente não quer, mas a gente quer ser a Bosch dos carros elétricos, né? Quer dizer, a gente quer fornecer uma série de equipamentos para essa indústria, né? Isso que é a referência Bosch, né? Você também tem uma série de capacidades produtivas que eu queria salientar, tanto dentro de uma mesma indústria como entre outras indústrias. E no caso do Suzhou, você tem, embora você não tenha uma grande empresa como a BYD, você tem outras representantes, e principalmente o setor de fornecimento, né? Então, também tem interesse dessas empresas de ter um mercado nacional mais forte, porque quer dizer que elas podem fornecer mais produtos para essas empresas. E passando para a pergunta do Diego sobre o trabalho da Lin Chen, eu gosto muito desse trabalho, eu acho que ela é uma excelente pesquisadora, já tem esse trabalho, depois lançou um livro recentemente, né? E, grosso modo, eu concordo com a interpretação dela, assim. Eu acho que isso é um problema em Suzhou, também em outras cidades, não só Suzhou, né? A ironia é que foi um modelo de sucesso, né? Suzhou
nas cidades mais ricas da China, em termos de PIB per capita, né? Tá sempre entre a top 5 ali. Mas foi muito, como você falou, pautado em atração de grandes empresas, né? Os Dragon Heads, né? As grandes empresas internacionais, que depois trouxeram as suas próprias fornecedoras, né? Que eram também empresas estrangeiras. Então, isso acabou dificultando o espaço para empresas nacionais, locais, a se tornarem grandes empresas chinesas, né? Então, não é surpresa nesse sentido que você não encontra muitas grandes empresas na China que têm como sede Suzhou. Então, você encontra muitas empresas que têm como sede, por exemplo, Nanjing, que é na mesma província. Você encontra sedes em cidades como Shenzhen, como Guangzhou, etc., em Xangai, Beijing. Mas não em Suzhou, que é na verdade, uma grande cidade, extremamente rica. E você tem, de fato, um pouco dessa negligência burocrática, assim. Aí vem para o papel dos governos locais, né? Obviamente, eles não são contra, eles não se opõem à política industrial, mas eles não têm o mesmo entusiasmo, eles têm uma certa negligência, né? O que eu quero dizer com isso? Vem uma demanda de cima, você pode... você tem várias formas de lidar com isso, você pode fazer de maneira bem burocrática. Por exemplo, o que eu ouvi numa entrevista é o seguinte: vem lá, você tem que fazer X pontos de recarregamento. Isso é um trabalho desgraçado em termos de saber aonde colocar. Você tem que colocar no local ideal, perto da demanda. Então, alguns casos que eu vi é o seguinte: pega lá um terreno lá longe e faz, pronto. Você tinha que fazer 10? Fiz 10, está aqui para você, ó. Bota aqui no formulário, fiz 10. É o que eu queria, né? Mas foi no local certo? Não, né? Então, eles não estão tão interessados, talvez, porque eles não têm uma empresa tão grande como a BYD, por exemplo, que vai, de fato, se beneficiar. Então, isso gera esse tipo de problema. Então, de linhas gerais, eu concordo, assim, com essa interpretação. Isso a gente também observa um pouco em Suzhou. Muito embora seja um modelo de sucesso, mas acho que é um modelo de sucesso não pela inovação doméstica, mas mais pelo crescimento econômico, geração de emprego, etc. Acho que esqueci alguma coisa? Obrigado, Alexandre. Excelente. Vou passar a palavra, então, ao Adalberto. Obrigado. Bem, primeiro, obrigado pelas perguntas, né? Acho que dá para a gente conversar sobre bastante coisa. Primeiro, né, Roberto, sobre o tema do investimento aqui para a industrialização. Você vê, a gente veio aqui e investiu nessas 3 fábricas e a nossa meta era adensar muito a cadeia produtiva para aqui virar o hub de exportação para a América Latina. Então, por exemplo, o primeiro ônibus elétrico da Colômbia foi feito aqui em Campinas, exportado para lá. Mas a gente não conseguiu ganhar escala para quando teve a venda de 1.500. Aí vai vir da China, né? E aí entra até um pouco na pergunta do Célio. Nós fizemos um plano de nacionalização de 70% de componentes. Ônibus, diferente do veículo leve, do carro, os componentes são muito parecidos, né? A suspensão, a transmissão, ônibus elétrico nem transmissão, né? O freio, o chassi, a carroceria, quase tudo é igual. E são muitos fabricantes parecidos. É a ZF, é a Bosch, né? As mesmas empresas. Só que eu preciso ofertar para ele um lote mínimo de compra, para ele investir no ferramental, né? E garantir uma compra ali durante um certo tempo. Então, por mais que a gente tinha esse plano de nacionalização, que faria com que a gente fosse bastante competitivo para poder exportar, eventualmente usando recursos de BNDES, né, para exportação, o mercado brasileiro não cresceu, a demanda não veio, então eu não consegui cumprir aquele plano de nacionalização. Isso deixou a nossa fábrica aqui muito pouco competitiva. Esse é um desafio nosso, a gente não tem estabilidade nas políticas públicas, né? Um governo faz uma coisa, depois o outro faz outra, aí muda daqui, muda para lá, né? Eu estava lendo recente o novo livro do professor José Oreiro, que ele fala lá do desenvolvimentismo inconsistente, né? Que o Brasil vive, mesmo quando a gente tentou fazer lá uma política desenvolvimentista, ela era inconsistente, porque não tem as ferramentas para fazer, né? Então, essa falta de estabilidade e não cumprimento de regras, né? Por exemplo, aqui eu cito a fábrica aqui de painel solar. Hoje, quando eu compro os insumos no Brasil ou importo, eu pago imposto sobre um monte de coisa. O que o governo brasileiro fez? A gente fez pedido para suspender o pagamento dos impostos na entrada, porque o produto final não paga imposto. Eles não reduzem o imposto dos insumos para dar competitividade para a indústria, dizendo que tem renúncia fiscal, aí eles zeram o imposto de importação com ex-tarifário para o importado.
Então, um painel solar que vem da China paga 0 imposto de importação, 0 IPI, 0 PIS/COFINS e 0 ICMS. Zero. E um painel solar fabricado no Brasil paga 35% de imposto. Então, não tem como a gente adensar a cadeia do jeito que a gente queria, porque o governo não entrega aquilo que ele promete. O governo fala, eu vou fazer o leilão assim, depois muda e cancela, né? A gente vê assim uma loucura muito grande na política pública brasileira. Então, por exemplo, quando a gente fala de adensamento da cadeia, o Brasil tem um potencial muito grande na cadeia do lítio, por exemplo. O Mercosul tem as maiores reservas de lítio, o Brasil tem grandes reservas de minerais raros, todos esses minerais estratégicos para o powertrain, BMS. O próprio governo de Minas está investindo muito na questão do lítio, a gente teria um potencial de adensar, mas é algo que a gente não consegue fazer. Então, o Brasil exporta o minério a poucos dólares, depois importa o produto final a muito mais. Então, eu acho que, assim, ainda mais para a pergunta do professor Diegues sobre o papel da China, que, assim, por exemplo, quando a Shenzhen, né, com os recursos federais e tudo, subsidiou 50% do ônibus elétrico durante 2012 a 2017, ele não subsidiava a BYD, ele subsidiava o operador de transporte público de Shenzhen para que ele comprasse o ônibus elétrico pelo mesmo preço do diesel, então ele pagava metade do custo, e a partir do mês seguinte o custo caía. Então ele subsidiava o usuário, o operador. E além disso, ele foi aí muito na linha, eu acho que da Lin Shen, da aprendizagem tecnológica. Por quê? Eu lembro, quando o governador Dória, né, ele era prefeito de São Paulo, ele foi para a China, foi visitar lá a Huawei, a BYD. Aí, por exemplo, eu fui para a China também para recebê-los lá, né? Aí a gente levou o secretário de Transporte de São Paulo, porque São Paulo tinha acabado de aprovar aquela lei do clima, que também falava de trocar em 20 anos a frota de ônibus, para uma reunião com o vice-prefeito de transporte, né, mobilidade, sei lá de Shenzhen, lá na prefeitura, aquele prédio lindo. Como foi a história de Shenzhen em 2018? Olha, primeiro a gente comprou 50 ônibus elétricos da BYD e 50 híbridos da Yutong. E aí? Eles não funcionaram muito bem, ainda era muito ruim, e tal. Eu lembro o secretário, mas e aí? Bem, aí a gente comprou 200, né? Compramos 200 da BYD e 200 da Yutong híbrido. Ele, nossa, mas não funcionou. Não, tinha uns probleminhas, ele não estava. Daí a gente comprou 200 que eles falaram que resolveriam o problema. Pôs os 200, rodou 2 anos, funcionou bem, aí eles largaram o híbrido, né? Por mais que a Yutong tenha fábrica lá em Shenzhen, vamos para o elétrico. E compraram 800 da BYD. Para dar escala de produção. Então, você vê a diferença. O poder público no Brasil nunca conseguiria fazer isso, né? Ele nunca conseguiria ser inovador, tomar o risco, como o chinês faz. Porque lá, a política pública, a gente sabe, ela sai do governo local, que faz o planejamento, atrai as empresas, depois ele vai para o estadual, que coordena, depois vai para o federal e tem a política de quinquenal, né, os planos de desenvolvimento de 5 anos. Então, a política pública chinesa ela é muito boa nesse sentido, né? E o burocrata chinês ele é um ótimo funcionário. Um vice-prefeito de Shenzhen, ou o prefeito de qualquer cidade, não tem como o cara ser ruim. Porque o método político chinês, o cara vira secretário-geral, vê se ele sabe fazer parte, ele vira prefeito, ele vai subindo. Então, o cara que vira prefeito de Xangai, ele é muito bom, ele tem 30 anos entregando política pública de qualidade, né? Então, a força dessa burocracia estatal, quando se tem lá veículos de novas energias é prioridade, energia renovável é prioridade, nova tecnologia, todo mundo corre para entregar aquilo, né? Então, eu acho que esse poder de compra do governo, eles usam muito bem para indiretamente subsidiar, né, essas tecnologias mais disruptivas. É algo que aqui no Brasil é muito difícil. Por mais que a gente agora tenha melhorado a Lei 8666, né, a Lei de Licitações, aqui no Brasil o poder público não consegue fazer essa articulação com a indústria, né? Então a gente não consegue articular bem ainda a indústria com a academia para poder pôr em prática essas tecnologias. Você vê, por exemplo, a WEG, né? A WEG é a nossa fornecedora. Pô, a WEG tem potencial de fazer um monte de coisa. O Brasil é líder em eletrônica de potência. Vai que no CPQD, né, nosso vizinho aqui, no meio da Unicamp da BYD, tem o CPQD aqui, vai ver lá o trabalho deles em eletrônica de potência, dominam tudo, têm conhecimento sobre tudo, né?
Mas é difícil aqui a indústria, com os institutos, com a universidade viabilizar coisas, porque o recurso para a pesquisa tem que vir da empresa. É diferente dos Estados Unidos, é diferente da China, né? É diferente do resto do mundo, onde o recurso público ele ajuda a viabilizar essas novas tecnologias, essas questões mais disruptivas, né? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer para resolver o básico, porque hoje a gente mal faz pesquisa básica, imagina a pesquisa aplicada, né? A gente não está conseguindo formar ainda jovens ali, mas pessoal, engenheiros e tal, que realmente consigam fazer inovação do jeito que tem que ser feito, né? A gente tem um problema básico de ensino ainda no ensino médio, né? Você vê as provas do PISA, por exemplo, lá em ciências e matemática, o Brasil é sempre um dos últimos, né? Então, o desafio é grande, mas eu acredito, sim, que existem nichos de atuação que a gente pode fazer, porque o veículo elétrico ele é muito bom para o país como um todo, né? Eu vi uma pergunta aqui, mas pô, a gente tem infraestrutura e energia, né? Alguém fez uma pergunta aqui no chat. Olha, a maior parte das recargas é noturna. Noturna, a infraestrutura está pronta, né? Você vai carregar e você tem eólica gerando energia. A CPFL tinha feito um estudo, né? Que se 30% da frota brasileira virasse elétrica, assim, do dia para a noite, em 2030, isso ia representar menos de 10% do consumo de energia, 1,7% de aumento por ano. Então, é algo muito tranquilo, né? Então, assim, o que eu sinto é que a gente não conseguiu ainda articular as políticas públicas para permitir com que esse ecossistema de inovação saia do papel. Porque ideias existem, empresas existem, mas a gente não tem essa orientação do governo, então fica todo mundo muito perdido. Muito obrigado, Adalberto. Até vou colocar agora algumas perguntas. Você mencionou algumas perguntas já chegando aí pelo chat do YouTube, né? Então, vou colocar algumas dessas perguntas, colegas que estão nos acompanhando aí no canal do IA no YouTube. O Jorge Santos, que é diplomata do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, colocou duas questões, né? A primeira, se a BYD tem algum projeto de tentar entrar no mercado brasileiro virtualmente inexistente de veículos elétricos por meio de uma joint venture, se existe viabilidade. Ele também colocou a pergunta sobre, né, se poderiam comentar um pouco se há uma preocupação do governo chinês com a fragmentação do mercado de veículos elétricos e se isso teria relação com os incentivos fiscais, né? E talvez a segunda pergunta possa ser para o Alexandre e a primeira para o Adalberto, né? As perguntas aí do Jorge. Vou aproveitar e já colocar mais algumas, né? Assim a gente já vai dialogando, né? A Carla Feres, que é estudante mestrado do Instituto de Economia da Unicamp, Desenvolvimento Econômico, ela está preocupada, vocês mencionaram as cadeias, os insumos de lítio na região, e ela colocou, falando sobre insumos, como acham que ficará a relação do projeto soberano do Estado boliviano, acredito em uma provável articulação com a China, com o Brasil, né? E ela também, complementando essa pergunta, disse, vocês acreditam que a consolidação do corredor ferroviário bioceânico com alto investimento chinês poderia impulsionar empresas no Triângulo do Lítio? O Brasil, detentor de quase 60% do PIB da América do Sul, poderia aproveitar, né, os insumos dos vizinhos para consolidar uma integração produtiva regional? Então, talvez a gente possa começar com essas perguntas. Respondendo ao embaixador, né, Jorge Santos, sim, a gente tinha intenção muito firme, a gente ficou por muito tempo procurando áreas para construir uma fábrica de veículos elétricos aqui no Brasil. Mas, obviamente, dependia do mercado crescer para você ter espaço. Ninguém abre uma fábrica de veículo elétrico se não há mercado. Só que as promessas do governo de reduzir os impostos sobre elétricos não se cumpriram, né? Tanto é que o Brasil vendeu 801 carros elétricos a bateria o ano passado, 50% a menos do que a Colômbia, que é um mercado 10 vezes menor.
né? Então, o não cumprimento das promessas do governo fez com que esse projeto ficasse na gaveta. Então, de 2016 a 2018, a BYD vendeu carros elétricos no Brasil, né? Junto com a CPFL, a gente fez um monte de projeto, a gente tinha ali 25% de market share de carros elétricos no Brasil. Mas aí o governo não resolve, o Rota 2030 prometeu o que ia fazer, chegou na publicação, pôs aquela pegadinha, né? A pegadinha lá, que proposta pela uma parte do setor automotivo, aí, pela Anfávia, que sobretaxou o elétrico por peso. Quer dizer, o Brasil é um dos poucos países do mundo que cobra imposto no veículo por cilindrada, né? Quer dizer, é uma coisa do século passado. Um carro de 1.5, às vezes, é muito mais eficiente do que 1.0. O Alexandre mostrou, na China, eles financiam a eficiência, o mais eficiente, a melhor tecnologia, a que faz a régua subir. Aqui não, a gente financia o carro 1.0 ineficiente, barato e sem nada. Menos item de segurança possível, com menos tecnologia possível. A gente está subsidiando, né? O carro 1.0 paga bem menos imposto do que um carro elétrico no Brasil. Então, enquanto a gente não resolver a questão de isonomia fiscal, não vai ter mercado. Não tem mercado, não tem adensamento da cadeia, não tem fabricantes de autopeças. Né? O professor Célio comentou lá de autopeças, você vê, há 5 anos atrás, o Brasil exportava 10 bi de autopeças. Hoje exporta menos de 5 bi de autopeças. E daqui a pouco eu não sei nem se vai conseguir ser competitivo mais, porque exporta muito para a Argentina, né? O mercado da Argentina também passando por uma grande mudança, a gente meio que fica um pouco para trás. Por mais que eu acredite muito nessa integração sul-americana, como acho que a Carla, né, que perguntou sobre o tema de Bolívia, a Bolívia tem as maiores, grandes reservas de lítio, mas ela ainda não está explorando, né? O Chile hoje é o grande líder ali, Chile e Austrália, né, na produção de lítio. Mas o Brasil tem reservas de lítio mineral de altíssima qualidade. Ele tem um capex maior, mas o OPEX é muito mais baixo, não é igual a salmoura, que você tem lá um monte de... para tirar o magnésio, você tem que tirar um monte de coisa, é caro fazer o lítio das salmouras. Já o lítio brasileiro, se tivesse investimento público, ele é uma altíssima qualidade, ele tem um custo operacional baixo. Então, sim, faz sentido que eu tenha aqui o Brasil, que é a maior potência econômica da América do Sul, como centro de produção. Agora, pelo gráfico que eu mostrei, vocês veem, o Brasil não representa muito pouco da venda de carro elétrico na América do Sul. A Colômbia vende mais, a Costa Rica vende quase igual ao Brasil. Então, sem mercado, não tem como adensar cadeia. Sem mercado, não tem como criar infraestrutura. Sem mercado, não tem como fazer nada. Não tem como criar uma indústria sem mercado, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa voltar para essa primeira fase de incentivo ao mercado, para dar escala, o governo coordenando os produtos prioritários. Bem, o que dá dessa cadeia produtiva que a gente tem capacidade de fazer no Brasil? Ah, isso. Então tá, VEG, ZF, pega as empresas do setor, vamos lá, vamos adensando, o que dá para nacionalizar? Não dá. Não, isso aqui por escala vai vir de fora, mas não tem coordenação. O ministro da Indústria do Brasil, Carlos da Costa, ele tirou a indústria do cargo dele. Lembra o ministro da Indústria, o cargo, o Ministério da Indústria, virou lá a Secretaria de Produtividade, Comércio. Ele tirou a indústria, ele não recebe a indústria. Eu lembro o Veloso, o presidente da BIMAC, reclamando, ele ficou 6 meses para receber a BIMAC, que representa 20% do PIB do Brasil. O cara não recebe, vai ter reunião com ele. Ele tem aquele discursinho liberal, ortodoxo, ultra-radical, bobo. Não, a indústria, você tem que jogar ela na cova de leões, tem que deixar a indústria, para aumentar a produtividade, deixa quebrar a indústria, porque daí só vai sobrar as mais produtivas, isso aumenta... Isso é um discurso besta, isso não tem nada a ver com a realidade mundial, não tem amparo na literatura mundial. Ainda mais em um momento de crise, né? Abertura econômica e crescimento econômico, beleza, eu lembro no mestrado eu estudei uns artigos que pareciam fazer sentido em alguns momentos históricos, né? Mas, especialmente depois que eu comecei, a Mariana Mazzucato já, mas o Roshi Chang, por exemplo, chutando a escada, você vê lá os períodos históricos de crise, todos o mundo foi ou protecionista ou o governo coordenou a tecnologia, ele não podia... Não tem como no momento de crise, tá bom, abaixa os impostos, que nem eles fazem aqui. Como que eu vou ter uma indústria? Em 2017, quando a gente abriu essa fábrica aqui, e a Canadian, outra chinesa, abriu aqui em Sorocaba, a gente vendeu 50% do mercado de painel solar.
Olha, 50% de todo o mercado. A gente ia adensar a cadeia, produzir célula aqui no Brasil. Ia ser uma coisa incrível, né? Um super plano, várias empresas. Taraná. As 3 promessas do governo não aconteceu. O leilão depois cancelou os leilões de solar e contratou térmica a gás. Política industrial, até hoje não resolveu a questão dos insumos. Eu pago imposto sobre o vidro, sobre isso, sobre aquilo, comprando alumínio no Brasil, né? E o importado não paga nada. E financiamento. BNDES, Banco do Nordeste, BNB, Banco de Desenvolvimento do Nordeste, ele financia o importado com taxa de juros menor do que o produzido no Brasil. Que banco de desenvolvimento do mundo faz isso? O KfW na Alemanha faz isso? O Banco da China, Banco nos Estados Unidos financia um produto importado mais barato do que ele financia o nacional? Claro que não. A gente vê o Banco de Desenvolvimento cresceu, né? O relatório lá da agência da França, 250 bancos de desenvolvimento, acho que foi para 450 bancos de desenvolvimento nos últimos, desde a crise financeira, aí, os últimos 10 anos. Eles administravam 5 trilhões em ativos, investindo em empresas, hoje é 15 trilhões. Né? É uma grande revolução. O nosso Banco de Desenvolvimento financia produto importado mais barato do que o produto nacional. Não faz sentido, quer dizer, é uma coisa completamente desconectada da realidade. Hoje, nós aqui, ó, painel solar, a gente produz 3% do mercado. 3%. Só desses ex-tarifários que eles zeraram o imposto agora, desde o final do ano passado para cá, vai ter uma renúncia fiscal de 3 bi de reais de renúncia fiscal. Quantas vacinas você não comprava com 3 bi? Ah, mas vai reduzir o custo para a sociedade da energia. Vai nada! O cara já ganhou o leilão, ele ganhou o leilão lá atrás, a regra era tal, taxa de juros tal, financiamento tal. Eles cancelaram, para você ter ideia, a gente tinha um monte de contrato aqui vendido, que o cara cancelou da BYD Brasil e trouxe da BYD China, porque o BNB, de um dia para o outro, o cara tinha lá uma taxa do BNDES a 7%, o BNB ofereceu a 4% para um produto importado. Você entende? Então, é uma desconexão da política pública, dos instrumentos da política pública em relação à política industrial, que faz com que a gente fique meio... Né? E o meu presidente, ele é muito claro, né? Eu lembro das reuniões que a gente fazia lá no Ministério, depois de um tempo, eu começava a levar ele junto, né? Porque eu falava, olha, eu tive com o ministro falou que vai fazer isso. E o negócio não acontecia. Aí eu comecei a achar, falei, pô, meu presidente está achando que eu estou enrolando ele. Então, vou levar ele junto. Aí ele ouvia, não, o ministro falou isso, o cara da secretaria falou que vai resolver isso. Simplesmente não resolve, passa ano. Então, quando o governo zera imposto de importação do painel importado, zero de imposto, e sobretaxa a gente, ele fala, eu acho que o governo brasileiro não quer indústria solar fotovoltaica aqui, né? Então, bem, vamos sobrevivendo, vamos investir um pouco mais para dar escala, mas... Né? O plano de fazer célula no Brasil, como o plano de fabricar carro no Brasil, acaba não saindo do papel. Obrigado, Adalberto. Passo a palavra ao Alexandre. Os comentários. Acho que a pergunta para mim foi mais a pergunta sobre a questão de subsídios e fragmentação, né? O governo central está preocupado com essa questão da fragmentação do mercado e dos subsídios? Tem alguma coisa a ver? E a resposta é sim, eles estão claramente preocupados, como sempre tiveram, porque esse é um problema da economia política chinesa, né? Que não é simplesmente essa indústria de carros elétricos. Você observa em outros casos, né? Acho que o debate sobre o protecionismo local já começa nos anos 80, passa pelos anos 90, vai até hoje. Óbvio que vai mudando de formato, de natureza, né? Era muito pior antigamente. Mas a gente vê outras indústrias, por exemplo, agora com a indústria de semicondutores também, a gente vê o governo colocando muito dinheiro nessa indústria e você vê muitas empresas financiadas pelos governos locais aparecendo. Isso é positivo, naturalmente, porque você gera novas empresas, você pode ter empresas até competitivas, mas muitas não são exatamente relevantes, né? E esses estados locais não querem se desfazer dessas empresas, naturalmente. É fonte de emprego, é fonte de tributária, então não faz muito sentido. Então, é meio que uma briga. Agora, quais são as fontes de, digamos, de protecionismo local atualmente no mercado de carros elétricos? Você tem um pouco pela política de compras públicas, né, de compras governamentais, então no caso dos ônibus, né, muito claro. Então, como que você faz isso? Você cria uma licitação em que as exigências técnicas
elas são feitas especificamente para o seu campeão local, né? Você faz isso e aí você meio que elimina concorrência externa de outras cidades, né? Isso eu ouvi algumas vezes. O segundo ponto é pela chamada lista de um catálogo local, e que aí cada localidade vai ter um catálogo de marcas ou de produtos que tem que ser aprovado pelo governo local para você qualificar para o subsídio. E você pode fazer algo similar. Então, um dos motivos que o governo central começou a diminuir os subsídios a partir de 2016, 2017, foi justamente esse, tentar atacar um pouco do problema do protecionismo local. Inclusive, você teve alguns casos de fraude, meio que relativamente famosos, por volta de 2015 a 2016. É difícil falar com certeza que foram esses casos de fraude que levaram à mudança da política do governo central, mas cronologicamente tem uma correlação aí. E é difícil avaliar com toda certeza, né? Entre outras variáveis aí. Mas o fato é que esses subsídios começaram a diminuir a partir de então. Em 2019 eles acabaram, né? Os subsídios locais. Porque o que o governo fazia é, você tem o subsídio nacional, aí as cidades poderiam adicionar além disso, né? Elas não precisavam adicionar tudo, eles poderiam adicionar diferentes porcentagens. No máximo, eles poderiam dobrar o subsídio nacional. Tipicamente, as cidades que estavam mais interessadas em promover a indústria dobravam o subsídio. Mas aí isso foi caindo, até diminuir em 2019 e acabar, mas com a crise da Covid em 2020, algumas cidades voltam a ter esse subsídio local. E vai até 2022, se não me engano, até 2022. Mas é um valor ainda muito menor do que antigamente. Mas é uma preocupação, sim, mas é muito difícil de desbaratar isso, né? Porque você tem uma série de interesses dos governos locais que, no fundo, também são o governo chinês. Então, você pensa no caso da BAIC, por exemplo, né, que é a empresa estatal do governo de Pequim, né, BAIC. Se você pegar aquela lista de market share que eu mostrei, elas não estão mais lá, né? Mas até pouco tempo eles estavam na lista de market share. Eu não pesquisei a fundo para ver o que aconteceu com eles, mas provavelmente ficaram para trás. A questão essas empresas que, eventualmente, mudando para frente, ficarem para trás, elas vão perder o apoio dos governos locais? Eu acho pouco provável. E qual que vai ser o teste final? Vai ser você pegar esse mercado, hoje você tem 67 empresas produzindo e vendendo, essas empresas que não são tão lucrativas, elas vão ter um processo de fusão entre elas, elas vão ser juntadas para você gerar mais ganho de escala. Você comparar com os estados desenvolvimentistas antigos, né, na Coreia do Sul, principalmente, periodicamente o governo central fazia isso, essas fusões forçadas, né, justamente para você ganhar escala. Um país pequeno como a Coreia do Sul, você não poderia se dar o luxo de ter um mercado tão fragmentado. Mas isso porque o governo central tinha essa força na Coreia do Sul de fazer essas fusões forçadas, em alguns casos. Na China, me parece que eles têm um problema com isso, de conseguir fazer essas fusões. Em algumas indústrias isso acontece, mas são tipicamente nas indústrias que já são, desde o princípio, desde a sua incipiência, mais centralizadas, né? Como indústrias de infraestrutura, por exemplo. Mas quando vem essas indústrias muito descentralizadas, e cada governo local tem a sua empresinha ali, me parece mais complicado. Vamos ver se eles vão conseguir. Eu acho pouco provável. Eu sou um pouco cético quanto a isso, mas a preocupação existe e eles estão fazendo algumas coisas já. Tipo, a queda do subsídio já é um pouco em relação a isso, né? Vamos ver até onde isso vai se desdobrar. E talvez um ponto rápido, né? Foi comentado sobre lítio na Bolívia. É interessante a gente ficar atento sobre a tecnologia de reciclagem de lítio, né? Acho que é uma tecnologia do futuro também. Pelo que eu entendi, hoje o custo de se produzir lítio ainda é mais barato do que se reciclar, mas a tendência é isso de se inverter, né? Você tem muitas empresas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, apostando nisso. Na Alemanha tem, na Holanda tem. Eu acho que quem conseguir dominar essa técnica de reciclagem em custo barato vai conseguir sair na frente. Obrigado, Alexandre. Vamos passar aqui já temos muitas outras questões, né? Tentar fazer uma rodada, dado o avançar da hora, né? Pelo menos selecionar mais algumas já colocadas no chat para vocês, tá bom? Então, o Valdeir Prestes, que é graduando em Ciências Econômicas pela UFFS, né, colocou de maneira mais ampla qual seria o papel das políticas governamentais inovativas para consubstanciar essas cadeias de produção. Eu acho que, em parte, vocês também já discutiram essa relação, mas se quiserem mencionar alguma coisa nesse sentido, eu acho que é válido também.
o Max Borges colocou duas questões: quais seriam as políticas públicas urgentes que poderiam salvar a obsoleta indústria nacional, né, as voltas com tantas inovações através da mobilidade elétrica. E ele também colocou, na verdade, uma observação, né, depois da pergunta, que eu acho que o Adalberto já mencionou um pouco no seguinte sentido, né, da estrutura energética que seria demandada para fazer frente a essa, enfim, se toda a frota migrasse para os elétricos. Daí o Max Borges comentou que não é possível mudar toda a frota para elétricos da noite para o dia, mas se instalássemos energia solar, baterias, enquanto isso acontece, jamais faltará energia, concordam, né? Então, energia solar e outras formas de energias alternativas. Vocês veem algum gargalo nesse sentido, né, de provisão de energia? Se a gente tivesse essa conversão, se tivéssemos nesse mundo ideal de ter as políticas públicas adequadas para fomentar a demanda e escala, esse seria um gargalo? Ou não, né? A gente também tem a pergunta do Alexandre Grimmer, né, que colocou, né, justamente essa preocupação de sobrecarga sobre o sistema elétrico brasileiro, que já estaria aí enfrentando crise no momento atual. O Adalberto falou da utilização nos períodos noturnos, né? O Wilson Cabral de Souza Júnior colocou, e talvez o Alexandre possa trabalhar essa questão, numa análise de sensibilidade para cada segmento, veículos passageiros, utilitários e ônibus, qual a estratégia que mostrou mais efetiva, com maior resultado? É possível a gente diferenciar isso? A gente conseguimos observar, a partir do caso chinês, alguma diferença entre esses segmentos de mercado dos veículos elétricos, né? Nós temos também, são várias perguntas, o Antônio Botelho, ele coloca que a China terá um first mover advantage, uma vantagem de ser o primeiro, ou ficará para trás nas próximas gerações de tecnológicas de baterias avançadas. Não sei se vocês têm acompanhado o desenvolvimento das baterias, como que a China tem se posicionado a esse respeito. Eu acho que essas são, né, algumas das colocações. Também temos o Edinaldo Rodrigues, só para fechar, depois vocês podem, logicamente, ficar à vontade de selecionar aquelas que vocês gostariam de comentar, que coloca com o anúncio da Bravo Motors em Minas Gerais, teremos novas montadoras chegando, ou a transição entre as montadoras que já estão no Brasil, como vocês veem, a adequação, né, a esse mercado no Brasil, das montadoras que já estão aí, de outras que podem vir, né? Lembrando que a Ford foi uma empresa que decidiu sair do Brasil, né, recentemente, e dentro de uma estratégia global de, inclusive, priorizar veículos elétricos, né? Eu acho que, se vocês pudessem comentar também nesse sentido, valeria bastante a pena. Então, abri aí para esses comentários. Adalberto, quer começar? Sim, eu acho que para a pergunta do Max, primeiro, né, das políticas públicas, o Brasil precisa primeiro tomar uma decisão. A gente quer ter indústria no país? Essa é uma pergunta que tem que ser feita para o ministro Paulo Guedes. Ele acredita que o Brasil pode ter indústria? Né? Então, que assim, a gente não tem uma política industrial, a gente não tem política ambiental, a gente não tem política de eficiência energética. Então, não tenho nenhum dos instrumentos para fazer adensar essa cadeia. Política pública, para mim, primeiro é a isonomia, não tem como pagar mais imposto. Depois tem a política tecnológica, ciência e tecnologia, tem que desenvolver a indústria do futuro, tem que adensar a cadeia, tem que fazer um monte de coisa, mas é uma pergunta que o ministro tem que responder, né? Assim, hoje, olhando de fora, né, tive várias reuniões lá no Ministério, né, como pelas associações e tal, não me parece que os formuladores de política pública do Brasil acham importante a indústria.
para mim, cada vez mais está mais claro que eles acham que o agronegócio e o minério de ferro é suficiente para o país. Então, assim, eu não sei se tem, a gente vê liderança dos governos locais tentando fazer política e tal, mas não está sendo muito fácil, né? Depois eu vou aqui para a pergunta do professor Wilson Cabral, né, professor lá do ITA, que ele fala da análise de sensibilidade. Realmente, a primeira parte, os primeiros setores a se eletrificar são aqueles que têm uma vantagem comparativa para o elétrico, né? Então, a logística, o ônibus, caminhão de lixo pesado, por quê? Porque ele tem alto consumo de energia, os prefeitos têm a caneta. Então, quando o prefeito de São Paulo põe lá na lei do clima que em 10 anos vai ter que reduzir 50% a emissão de poluentes, você abre mercado para o elétrico. Né? Veja, a Prefeitura de São Paulo não disse tem que ser elétrico, ela disse tem que reduzir 50% da poluição. Aí todas as tecnologias competem e o elétrico, em tese, hoje ele está na frente e ele acaba ganhando. Né? Então a logística urbana vai crescer, por exemplo, a gente vê aqui esses furgões, tinha 100 no Brasil, agora dobrou, né? A gente acabou de vender mais 100, aí vai ter 200 rodando. Mas é muito pouco, 200 para o mercado brasileiro. Quer dizer, não é nada, né? É diferente da política de Shenzhen, como o Alexandre comentou, que proibiram, né, a venda de outros durante um tempo, ali, ou a região central, a área branca da cidade, área verde, sei lá, que não poderia, né? E aí, o último, só para a questão do professor Antônio Botelho, assim, a China liderou o processo e a revolução das baterias de lítio. Tanto é que a gente lembra daquela frase do presidente da Toyota, né, 3 anos atrás, quando perguntaram por que só eles estão investindo tanto em hidrogênio e não em elétrico, ele disse, né, num discurso ali, uma sinceridade um pouco a mais do que deveria, ele disse, não, a gente não vai investir no elétrico ainda porque eu não quero ficar na mão da tecnologia chinesa, porque é a China que domina a tecnologia dos sistemas permanentes, do powertrain elétrico, da bateria, né? Isso mudou, né? Tanto é que a Toyota fez uma joint venture com a BYD e a gente, o powertrain da BYD, carro Toyota, são todos os carros elétricos que a Toyota vende na China. Então, 100% dos carros elétricos da Toyota na China tem powertrain, toda a parte de baixo dele é da BYD. E aí, só finalizando aqui, a questão da Bravo Motors é um investimento muito importante. Espero que ele se concretize, né? É uma empresa que tem aí toda essa ideia de adensar também a cadeia produtiva, não é só fazer veículo elétrico, mas toda a cadeia do lítio. Espero que dê certo, porque realmente a gente precisa dos players, porque a indústria tradicional no Brasil, os asiáticos, eles estão melhor posicionados. Então, a Toyota, Honda, Hyundai, eles vão fazer a transição para o híbrido flex, rapidinho, né? Porque a tecnologia é muito simples para mudar, a calibração de motor, híbrido flex. Então, vão estar lá com o híbrido flex durante muito tempo. E alguns vão adensar cada vez mais rápido o elétrico. A Nissan certamente vai fazer isso. A Stellantis, né, Fiat / Renault, Peugeot, aí agora diz também que vai fazer. Então, você vai ver isso, mas algumas ainda estão um pouco mais reticentes, estão esperando. Assim, no geral, o que eu vi participando das negociações do Rota 2030, né, eu ia lá para Brasília toda quarta-feira, durante 1 ano e pouco, as grandes europeias e as grandes americanas, eles não queriam elétricos no Brasil, no Rota 2030, porque eles queriam postergar o investimento. Eles falaram, olha, lá na Europa, lá na China, lá nos Estados Unidos, eu vou ter que fazer investimentos trilionários para essa nova indústria. Então, eu quero postergar do Brasil, porque eu vou trazer essas fábricas velhas para o Brasil, vou ganhar mais uns 5, 10 aninhos aqui vendendo a tecnologia do passado, até que elas fiquem obsoletas, eu vou lá e fecho a fábrica. A Ford, que era uma das mais resistentes no Rota 2030, fez exatamente igual, né? As grandes europeias talvez não façam isso porque a União Europeia, né, enfiou goela abaixo o elétrico nelas no ano passado, esse ano, aí eles fizeram grandes investimentos e vão ter que fazer essa transição, porque elas também queriam isso, queriam trazer as fábricas velhas que eles estão fechando lá da Europa e mandar para a gente aqui, né? Então, assim, eu espero que esses projetos saiam do papel, que essa indústria faça essa transição, mas eu não sei se vai ter futuro, muito na linha do que o professor Célio disse, para a gente ficar produzindo carro 1.0 flex no Brasil. Com acordo de livre comércio, Mercosul e União Europeia, daqui 10 anos não vai ter imposto entre carro Brasil e União Europeia.
Se 100% dos carros lá vão ser híbridos, plug-in elétrico, uma fábrica na Alemanha vai ter uma plataforma global, 1 milhão de carros numa fábrica. Ele vai ter uma escala incrível. Vai exportar para o Brasil muito mais barato do que produzir um carro a combustão aqui. Mercado pequenininho, uma fábrica que faz só para o mercado brasileiro. Então, eu não sei se essa indústria a combustão no Brasil vai competir com a indústria europeia. E depois que tiver essas plataformas mundiais feitas com carro elétrico, não sei se vai sobrar fábrica para vir para o Brasil. Nós estamos na dianteira. Pega hoje as 50 maiores economias do mundo, né? Pega, 50 maiores economias do mundo. Vê lá a venda de veículo elétrico nelas. O Brasil está nas últimas posições. Já foi o 6º maior mercado de veículos, né? Hoje caiu, aí que seja nono, décimo a economia, a gente já foi 7ª economia, hoje é 12ª. A nossa participação é assim, mínima. Então, se a gente não está lá na fronteira do conhecimento, nas novas indústrias, nas novas tecnologias, o nosso parque produtivo vai sumir, né? Infelizmente. Obrigado, Adalberto. Alexandre, por gentileza. Adicionar, acho que as perguntas o Adalberto respondeu, só em questão a análise de sensibilidade, né? Qual segmento tem melhor resultado? Acho que pegando usar a minha apresentação, mas o Adalberto acho que o ônibus público tem o melhor resultado. Por quê? Quais são os critérios que eu diria? Tem maior avanço da frota, né? Eletrificação. Depois tem um ganho de poluição, né? Porque um ônibus polui muito mais que um veículo, né? Que um carro. E nessa poluição de CO2, a poluição sonora também, né? Quem já visitou uma cidade em que o ponto de ônibus em que os ônibus são elétricos percebe a diferença da poluição sonora. Esse é outro ponto. E também de exportação, né? E juntando um pouco dos dados que o Adalberto colocou com os meus, assim, aquele 1% que eu levantei é 1% de veículos de passeio, né? Agora, para ônibus é um pouco diferente. Aí você tem exportação de empresas chinesas. Então, foi onde a China avançou mais. Então, acho que essa seria a melhor estratégia, assim, em termos de resultado. Acho que é isso a pergunta. Em termos de First Mover Advantage, né, professor Botelho, acho que no momento a China domina esse mercado de baterias. Eu não poderia dizer o que vai acontecer no futuro, mas até o presente momento eles estão dominando o mercado. Muito obrigado, Alexandre. Gostaria de agradecer uma vez mais, né, ao Adalberto, ao Alexandre, pela disponibilidade, pelas excelentes exposições, o debate, a todos que nos acompanharam também no YouTube, as questões, os comentários. Gostaria só de abrir a vocês, se vocês querem fazer alguns comentários finais, um minutinho final, algum comentário final. As mensagens não são tão otimistas, né, para a indústria brasileira, tanto quanto é para a indústria chinesa, por já um bom tempo, né, mas se vocês quiserem fazer um último comentário final, antes de a gente encerrar aqui a transmissão. Adalberto? Não, assim, a eletromobilidade é uma realidade no mundo. A gente não tem como ficar fechadinho aqui querendo fazer uma tecnologia que o resto do mundo não vai usar. A Agência Internacional de Energia diz que em 2050, 80% dos veículos vão ser elétricos. A EPE, a Agência de Planejamento do Brasil, diz que em 2050 vai ter de 10% a 15% de carro elétrico no Brasil. Tem uma desconexão, não faz sentido que a Agência Internacional de Energia ache 80% e a EPE ache 10%. Né? Ou a EPE tem informação que o resto do mundo não tem, ou alguma coisa está errada. Especial se a gente pensar na complementariedade da energia solar, da geração distribuída e da mobilidade elétrica. Energia solar é que mais gera emprego por megawatt instalado, isso gera desenvolvimento, um parque produtivo no Brasil, e você tem a possibilidade de criar um futuro de baixa emissão. Como o Alexandre comentou, você vai hoje em Shenzhen, né? Fica lá num ponto de ônibus, só passando ônibus elétrico, é ruído, é poluição, né? É uma qualidade de vida diferente. Então, as pessoas gostam de morar em Shenzhen. Tem muita gente, os talentos que estão criando as inovações, as tecnologias do futuro, eles vão fugir dessas cidades barulhentas, das cidades poluídas, né? Morar em São Paulo, por exemplo, você perde 3 anos e meio de expectativa de vida do que morar em Curitiba, né? Então, tem um custo de 350 milhões para a saúde pública, 50 mil mortes no Brasil, pela poluição só do diesel, né, do material particulado do diesel. Então, é questão de qualidade de vida, é questão de sobrevivência do parque produtivo, mas também é questão de sustentabilidade urbana para a gente poder viver melhor.
Obrigado, eu agradeço o convite novamente e parabenizo vocês aí pelo debate. Obrigado, Adalberto, Alexandre. Eu queria mais agradecer a oportunidade mesmo pelo convite, Roberto, Célio, Antônio, Jags também a palestra do Adalberto, que eu gostei muito, deu para aprender bastante também. E é isso, acho que com essa apresentação, com esse debate, né, acho que algumas coisas ficaram claras, né, mais ou menos em que caminho o mundo está mudando, né, e, enfim, lembrar que nós, apesar de cenário de pessimismo, né, as coisas podem mudar no Brasil, espero que depende da gente também. Vamos ver se talvez ano que vem a gente tenha mais esperança, né. Quero acabar com isso, com essa frase. A necessidade, né, de estratégia de políticas públicas é fundamental se a gente quer galgar algum espaço, inclusive no cenário internacional, e a gente tem ativos estratégicos para isso, né, o Brasil conta com diversos ativos nessa direção, né, para liderar uma possível agenda nesse sentido. Passar também a palavra ao professor Célio Iratuca para fazer, então, um fechamento, né, os comentários finais desse nosso webinar. Professor Célio. Bom, obrigado, Roberto. Antes de passar de novo a palavra para você encerrar, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer novamente ao Adalberto e ao Alexandre por essa excelente webinário, né? E ressaltar um pouco essa percepção que eu acho que ficou claro para todo mundo que estava assistindo, né? Quer dizer, o mundo está passando por uma transformação muito rápida, né? A universidade, e nós do Grupo Brasil-China, né, do Instituto de Economia, nos seus vários centros, né, gostamos sempre de trazer um pouco essa discussão do que está acontecendo no mundo, justamente para poder pensar o futuro do desenvolvimento brasileiro. Acho que a gente cumpriu essa função hoje, enfim, levantamos muitos pontos para serem estudados aqui na academia, enfim, interação com o setor privado, com o próprio governo. Esperamos que em algum momento essa ideia de construir um projeto, né, de longo prazo volte à tona, né, e rápido, porque afinal você vê o mundo todo, né, apontando para o futuro, e a gente à deriva, né, é uma situação um pouco preocupante, mas enfim, esperamos que isso não dure. A universidade tem um papel de apontar caminhos, né, de dialogar com a sociedade para apontar caminhos, e eu acho que a gente fez isso, cumprimos nosso objetivo nessa tarde de hoje. Tá? Então, Roberto, obrigado de novo pela iniciativa aí de conduzir o seminário, e passar a palavra para você encerrar, então. Eu que agradeço, Célio, muito excelente oportunidade de poder dialogar. O Alexandre está da Alemanha, o Adalberto aqui, mas tá com a agenda super cheia também, então muitíssimo obrigado mais uma vez, e acho que é a oportunidade de a gente manter o diálogo e se preocupar com esses temas, e trazer à sociedade, né, a importância de debater esses temas, né? Então, muitíssimo obrigado a todos que nos acompanharam, todos que nos acompanharam aí no YouTube. Uma boa tarde, ótima tarde a todos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde.